podcast do Sócio. Interpretando papéis de Deus. Pois, isso ainda falta essa. E acho que tenho boa voz para fazer de Deus, do Velho Testamento. Arrependai-vos. Frase do dia, tenho boa voz para fazer de Deus. Bem-vindos ao podcast do Sócio. Hoje temos cá a Cláudia Guerreiro, Juliana Martini, minha amiga do tempo do Liceu de Queluz. E uma artista assim no geral espetacular. Muito bom. Uma artista no geral. O que é que a senhora faz? Sou artista no geral. Yeah. Nunca no particular. E então, Cláudia, essa sopa está ótima? Pá, esta sopa é uma sopa de espinafres. Eu vou só ali buscar um lencinho para limpar os óculos que eu preciso de beber enquanto como. Uhum. E eu achei que comer uma sopa durante o podcast fazia jus aos... Sim, acho que tinha razão, eu é que estava com falta de visão. Estavas com falta de quê? De visão. Visão artística? Percebi tanto outra coisa. Mas deixa. Ok. Desculpa. Continua. Segue como se nada fosse. Então estávamos a falar de Sopa. sopa. Estávamos a falar de arte. Fui eu que fiz esta sopa. Já agora. Okay. Queres comprovar a minha arte da sopa? Não, deixa eu dar. Realmente, partilhar do mesmo prato não é muito fixe. Não, está-te a saber bem, ainda por cima. Estávamos a falar de gente não gostar de ouvir a nossa própria voz e ver-nos a nossa própria imagem na televisão. E Um clássico. se calhar agora já passou o momento, estamos a falar sobre isso, mas Podemos voltar, é um tema a que se volta facilmente, não é verdade? É isso. Sei lá, para quem está a ouvir isto, se calhar é muito fácil ouvir a tua voz e ouvir a minha. Uhum. E depois, quando somos nós, é melhor não ir ouvir, porque vamos ouvir uma coisa à qual não estamos habituados, não é? Ouvimos de dentro, para já ouvimos muito mais grave. Tu achas que tens uma boa voz para fazer de Deus? Mas se calhar aquilo que eu ouço não é um Deus assim tão espetacular. Não, é assim mais... Tu tens o som aí dentro, não é? É muito mais grave. Eu também acredito que tenho uma voz grave, mas acho que tu podes comprovar aqui que não. Eu não sei se tu ouves um eco dentro da caverna, né? Quando falas. Algum. Não é? Parece-me... Às vezes consegues fazer. É engraçado, se estiveres num programa de rádio e se tiveres os fones, falas mais baixo e é sempre muito mais grave. É sempre muito mais grave. E eu tive que começar a tirar os fones quando vou a programas de rádio para falar mais de uma maneira mais natural. Sim. É muito esquisito aquilo. Mas é fixe, por outro lado, aquilo põe-te no mood do rádio. Mas, e afina-te um bocado, né? Mas já me aconteceu bué de vezes ter assim um microfone, sabes? Aqueles com uma rede, aqueles redondos. Sim. Em vez de estar a falar com a pessoa que tenho à minha frente, tenho essa rede à minha frente e bloqueei completamente. Foi uma entrevista mesmo ao lado. Não consegui dizer nada. Estava sempre a olhar para aquilo. Tipo um género de espanta-espíritos. Ficaste espantada. Então, e tu vês concertos teus filmados e ouves muito a tua música? Ouço essencialmente quando estamos a gravar o disco, quando precisamos de trabalhar na mistura e quando estou a tocar. De resto, faço os possíveis por não ir ver concertos. Ok. Porque é muito triste. Tu não te ouves a ti própria ludicamente? Quando sai o disco, sim. Naquela altura inicial, sim, mas depois não quer dizer que de vez em quando não vá ouvir, e que não goste. Mas sei lá, tantas outras coisas para ouvir. Pois. Vou ouvir a minha música quando não acontece assim muito. Pois tu podes sempre tocar a tua música para te entreter. Ouço sempre uma versão mais interessante. E em que ouço essencialmente o que eu estou a tocar, que é o que me interessa. Exato. Não preciso de ouvir o conjunto, estás a ver? Até baixas lá no equalizador. Ficava bem mais fixe assim. Não baixo porque eu não posso controlar o som deles, mas posso controlar o meu. Levanta o meu para não os ouvir a eles. Não, estou a brincar. Isso não tinha piada nenhuma. Só ouvi o coração ainda latejar. Bum, bum. Pois é, mais ou menos isso que o baixo faz, não é? Pai, estou aqui a lutar com estes espinafres, meu. Ainda bem que isto não está a ser filmado.
Não estás a gostar de comê-los? Estou, mas é que são muito compridos e difíceis e parecem estalactites. Tens que fazer como aos filmes dos dinossauros, que eles atiram assim ao ar e abrem a boca e apanham. Isso ia correr muito bem para o teu lado. Tu ias sair daqui em boas condições. Vocês, entretanto, lançaram um álbum novo? Sim. Saiu... Já não sei quando. Quando é que saiu? Olha, não sei. Quando é que saiu? Foi em fevereiro. É isso, foi 16 de fevereiro ou 15. Acho que foi 16. Eu já estava a começar a sentir mal. Não me lembro do mês. Fiquei mais descansado. Ficaste mais descansado quando eu não me lembro, não é? Saiu em fevereiro. Chama-se Lina Martini. Muito pouco original da nossa parte. Não, mas manda aquela pausa. Manda aquela pausa do este é que é. Yeah. Este é que é. Vão ouvir que este é que é. Depois o pessoal vai ao engano e diz, não, primeiro é que era. É sempre o primeiro que é. Mas vale a pena tentar enganá-los outra vez. Sim. As pessoas também têm que aprender. Que as coisas evoluem, pá. Pois, porque senão reclamavam por ser sempre igual. Yeah. É mais do mesmo. Isto é bem diferente. No fundo é aquilo que nós, enquanto ouvintes, fazemos. É. Portanto, deixa-os fazer. É justo. Sempre aquela coisa, não, man. Raiz é que era, man. No início. Pois, no início não tinhas comparação, era fácil. Eles nem estiveram lá no início. Eles só compraram o CD. Pois, ou roubaram da net. Ou roubaram da net. Tu sabes ao que vim, tu sabias ao que vinhas quando me convidaste para isto? Não. Não é? Vinha mais ou menos. Portanto, isto pode dar uma conversa de 2 horas, como deu com o Zé, ou pode dar uma conversa de 15 minutos, enquanto a sopa durar. É um bocado. Talvez. Não, mas a gente consegue falar mais coisas. Podemos... Quando eu despachar esta sopa, vai ser muito mais fácil falar. Tenho certeza. Já está frio tudo. Porquê que não... Tipo, não bebes a sopa? Pá, porque tens espinafres. Mas é... Não dá, vou-me engasgar com isto. Estou a tentar. É a Raptor, estás a ver? Costumas pôr música nestes... Durante não. Porque uma parte das vezes as músicas têm direitos de autor, então... Provavelmente o YouTube nem sequer sabe que eu existo. Mas... Pois. Já me aconteceu. Eu tenho um vídeo no meu canal que foi de um trabalho que fiz para a escola. E pus uma música de Pink Floyd, mas daquele tempo, bem esquisito, que eles tinham umas músicas bem estranhas. Os Pink Floyd vieram-te bater à porta. Isso era Não, do caraças. tiraram o áudio durante um ano. E depois voltei lá há pouco tempo e tem lá um selozinho a dizer que o autor dá-me permissão para ter lá a música. Bolas. Pá, até nós temos que provar que as músicas são nossas. Pois. E tem que se pedir autorizações às editoras e caraças e mandarem o comprovativo de que somos nós. Por isso, não tinha pensado nisso, de facto. Não vai dar para pôr música, não é? É. Podes sempre pôr Lina Martini. Dizes que foste tu. Mas é o que eu estou a dizer. Ainda ia ter que pedir autorização à editora. Não. Mas a gente fala sempre. Podemos cantar as músicas que quisermos passar, fazemos... Dá. Mas tanto eu agora faço as musiquinhas, se for preciso. Como é o jeito espetacular para tocar guitarra. Parece uma coisa feita... Isso é uma crítica ou o que é que se passa? Conta-me da tua vida, João. Já que Não estás sei se tu sentado não nesse viste, eu lado. agora fiz um jingle para estas coisas. Mas Não sou ouvi isso, bué, não. o gajo que está a tentar tocar metal na garagem. Vai ser fixe. Qual é o problema disso? O podcast também é feito na garagem, pá. É verdade. Yeah. É coerente. Sim. Não é uma garagem, Não, mas eu estou em paz com a mas situação. também não é um estúdio, não é? Sim. Mas eu estou em paz com a situação. Já Acho que é melhor. aceitei. Já aceitei os parâmetros da minha vida. Garagem. A minha vida, se eu escrevesse um livro, chamava-se Garagem. É tipo garagem. É tipo Uma garagem. Mais tipo garagem. Também. Então vamos mandar aqui uma guinada. Guinei. Ilustração. Que eu sou fã desde o liceu das tuas... Aliás, eu sou fã de toda a tua arte desde o liceu. Desde a escultura, aos desenhos e à música.
Pá, a escultura é que já foi. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é preciso muito dinheiro, é preciso espaço. É preciso dinheiro, não é? É preciso dinheiro dependendo daquilo que tu fazes, não é? Mas é preciso espaço. E é preciso a parte mais importante, que são as ideias, como para tudo. Que é o meu grande problema. Falta de ideias? Yeah. Okay. E na parte do desenho e de ilustração, como normalmente é para responder a algum pedido, tem um objetivo muito, muito concreto, é muito mais fácil de arranjar soluções. Quando as coisas partem só de mim, é muito difícil. Estou a perceber. É mais fácil quando te dão um briefing, não é? Yeah. Complicado. Eu fui para a escultura, mas na verdade acho que era capaz devia ter ido para design, de equipamento, uma coisa assim, sabes? Cumprir com objetivos, arranjar soluções para as coisas. Sim. Que é o que eu acho que gosto de fazer. Que é o que eu acho, estás a ver? Não há certezas de nada. Eu acho que gosto de fazer isso. Eu acho que o que eu gosto é de arranjar soluções para coisas quando as coisas estão estragadas, ou quando é preciso... Sim. É isso, no fundo, quando é preciso uma solução para alguma coisa. É uma mentalidade muito... ou a designer, ou a engenheiro, dependendo da... Ou técnico. Chamemos-lhe técnico. Eu podia ser uma pessoa boa para trabalhar com artistas. Estás a ver? Aquela pessoa que arranja as soluções. Mas às vezes as soluções prendem-me muito à coisa material. Fico muito presa a isso e depois a parte artística fica para segundo plano. Não queres ajudar nessa parte? Como da assim? Minha arte? Pá, que eu sou péssimo nessa parte. Eu, para mim, se estiver no sofá o dia todo a fazer bonecos, o resto da vida está-se bem. Mas depois, tipo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou promover isto? Espera lá, mas eu não estou a falar dessa parte. Eu estou a falar de, imagina, tipo design, cinema de animação, talvez a coisa mais próxima. E temos que fazer um boneco, uma marioneta, que precisa de se mexer desta maneira e precisa de fazer aquilo para se conseguir agarrar pendurado e não sei, enfim, arranjar coisas que funcionem, estás a ver? E é mais fácil para mim chegar a um objeto, chegar a uma forma tendo estes objetivos definidos do que do nada. Não, é difícil eu sentar-me e pensar numa personagem. E não... Que é, aliás, uma coisa para a qual eu não tenho jeito nenhum, personagens. Mas se houver guias, eu até me agarro demais a essas guias. Tipo o livro que eu ilustrei no ano passado, do Peter Pan. Pois ia perguntar isso também. Tu viste o livro? Não. Vi tipo o teaser. Não comprei o livro. Fizeste muito bem. Porque eu tenho um para ti. Isto não foi incrível? Eu não trouxe um para ti dos meus. Olha, és um merdas. Sou um merdoso. És um merdas. Tenho 5, agora tenho 4. Pronto. Vamos abrir isto. E a cena é... Ficaste assim, então o que eu faço com esta merda? Fiquei com medo de tirar e o plástico. então, isto não me correu especialmente bem porque eu... Mas eu já sabia, né? Eu já aceitei sabendo que isto não me ia correr bem. Só que tive esperança de desenganar. Pensei. Vinha no comboio a pensar que devia ter trazido um Clockman. Pois diz. E agora revelaste que eu tinha... E agora... Não precisa disso agora. Mas e então... Tão bonito. Mas os personagens, meu. Então, o Peter Pan é diferente do princípio ao fim. É a evolução de cena. Ou regressão, às vezes é uma regressão. Mas eu não sou boa para fazer personagens. Isto não me corre bem. Nunca consigo fazer a coisa igual. Não... as pessoas têm um estilo, não é? Fazes um tipo de boneco. Eu não tenho um tipo de boneco. O tipo de boneco que eu tenho é ter uma pessoa à minha frente e desenhar a pessoa. Ok, percebo isso. Estás a ver? Mas sabes uma coisa? Se tu não disseres nada a ninguém, as pessoas pensam que é a mesma personagem em várias posições diferentes, apesar de tu saberes que estás... E depois... Talvez. Mas tu depois olhas para isso e vês... A única coisa que eu fiz para identificar... Isto é Peter Pan? Não. Okay. Mas tu ainda não ouviste, acho eu. A única coisa que eu fiz para identificar o Peter Pan foi uma ideia que ainda por cima não foi minha, foi de uma amiga. Que eu estava a pensar, o que é que eu faço com as roupas? Eu nem sequer sei o que lhes vestir, não... Tipo, vou-lhe vestir o quê? Uma t-shirt, uns calções. E eu queria mesmo fazer isto colado à descrição. Pois. E a descrição é, ele veste-se de folhas... folhas, não sei se são folhas secas, são folhas verdes. Folhas secas era mais giro.
não lembro por acaso, mas são folhas assim, e sucos. Folhas e sucos de frutas, ou uma cena assim. Sumos de fruta? Sucos de árvores, não sei, é assim uma cena. E então... e então essa minha amiga disse-me, porquê é que não agarras só em folhas e pões assim por cima? E eu, perfeito, obrigado. E pronto. Diana, se me estás a ouvir, obrigada. Aí, obrigado, Diana. Onde estás? Na Irlanda, ela está viva, não está morta. Parece que estou a falar com uma pessoa morta. Um género de elogio. Pá, eu gosto da capa, que é toda do tecidozinho. É muito fixe. Eles fizeram 3 edições e por acaso depois não fizeram mais. Já fez um ano que isto saiu. E as outras 2 são... Também tenho aí, também te posso mostrar, também são assim fixes. Capa dura. Eu posso pôr o link para comprar isto na descrição do vídeo? Acho que sim, acho que ainda existe. Acho que ainda está à venda, não esgotou, por isso. Ok. Pronto, já sabem. Peter Pan, anotações de Literary Shoes, ilustrações de Cláudia Guerreiro, pós-fácil. É um pós-fácil, não é um prefácio, é um pós-fácil. Okay. É isso. Pedro Santos Guerreiro. Não é meu primo, parece. É o teu pai? Não, é o diretor do Expresso. Ok. Não é meu primo nem é meu pai. Jamie Barry. Este é o autor. Ou este é o autor do Peter Pan original? É o autor do Peter Pan, J.M. Barrie. Agora não me lembro do nome dele. O que é esse Jerry? Não me lembro, por acaso não me lembro. Olha que parvo isso, não me lembrar do nome do autor. Mas pronto, isso também é fácil, não é? Podíamos ir ao Google, mas é tão fácil que qualquer pessoa pode fazer isso. Exato, sem sermos nós. Mas acontece várias vezes. Eu não saber. Há bué de quadros que eu gosto da história da arte. Eu não faço ideia quem fez aquilo, nem quando. Há bué da gente que eu gosto, eu nem sequer me lembro do nome. Quadros? Sei lá. Eu passei com cabos. Toma. Portanto, mais projetos de ilustração que tenhas aí. Há alguma coisa? Acho que isto foi o único livro que eu ilustrei. Depois houve uma coisa que fiz também para o Expresso, logo a seguir, que foi. Mas isso era só uma ilustração de capa, uma edição que eles fizeram das 1001 Noites. E então. Eu vi umas coisas no Facebook, umas imagens disso. Que são. São 7 livros, são 7 volumes e cada um tem uma capa de um autor. As capas já estão aqui. Bem, foi isso, foi fazer uma capa. Adivinha lá qual é a minha? Ou é a terceira. Isto é aquele momento bué divertido para quem está só a ouvir. Não é? Eu vou descrevendo a cena. Portanto, eu estou a olhar para uma caixa e basicamente é isso. Das duas uma, ou foi o terceiro ou foi o penúltimo? Não? Foi o quarto. O da Barba? O da Barba. Uau! E agora dizias, esta merda. Esta merda. Não, acho isto bem banda desenhada. Porque... Pois é, mas é que é o que me dá para fazer estas coisas, estás a ver? Bem, eu nunca faço banda desenhada e depois quando me pedem estas coisas com bonecos, eu vou parar a esses sítios estranhos. Estranhos para mim. Não queres colorir minhas bandas desenhadas? Não. Podia ser. Eu coloro. Podia ser. Olha, agora vamos começar a ter música. Porque o Rui está aqui ao lado e vamos começar a ter música. Porras. Mas acho que isto não apanha. Depois vocês digam. Não sei. Se calhar devíamos ter ido para outro sítio. Isto enquanto os vizinhos de baixo não começarem a pôr quizomba. Não, é na boa. Tipo, vai ficar divertido. Que é amadora. Podcast só. Quizomba por baixo, filho da mãe ao lado. É. Sim, o teu marido. Que agora tens um filho e tudo. O meu marido, do qual eu agora tenho um filho e tudo. É uma belíssima maneira de falar assim, de expor a minha vida. O teu marido, do qual agora tens um filho e tudo. Já tem 3 anos, pá. Vai fazer 3 anos. Isso foi bem rápido, 3 anos. Não foi, não. Não? Isso é o que as pessoas dizem. Não sei porquê. Para mim foi bem lento. Pois imagino. Ainda está a ser. Cada minuto, uma eternidade. Opa, não. É porque... Não, eu acho que talvez a partir daqui comece a ser mais rápido. Não sei, é tudo tão diferente da vida que eu tinha. Não tem a ver com o amor que tu tens por aquela nova pessoa que existe. Tem a ver com todas as dificuldades que passaste a ter na vida. Só o simples facto de sair de casa a hora que queres, esquece isso. Deixou de acontecer. Já não há. Okay. Não existe. Tipo, é tudo muito mais intenso, não? É tudo muito mais controlado.
Tens que chegar a casa a certa hora para fazer jantar, para não sei o quê, sair a certa hora para deixar o puto no colégio, e a organização pessoal fica assim muito confusa. Bom, Estás cheio de vontade de ter filhos. Eu agora fiquei cheio de fome de paternidade. Porra. Não, pá. Eu se calhar não vou ter filhos então. Convenceste. Estava a pensar nisso, mas neste caso vou abandonar a ideia. Não sei, mas pois, não sei, é um assunto que realmente eu não percebo nada. Eu também não, para ser sincera. Aquilo tipo, às vezes penso, será que é uma sensação de pânico constante que depois habituas-te? Eu acho que depende muito das pessoas. Eu não tenho isso. É uma sensação de urgência constante, que é diferente, não é bem pânico. Okay, é isso. sempre falta de tempo, não conseguires fazer não sei o quê, agora pensas e... Acho que sei lá, há pessoas que são mais organizadas com os putos do que outras. Okay. É só isso. Eu sou organizada noutras coisas, mas nisso fico meio... Ele já mostrou alguma característica artística? Aos 3 anos? Não sei que te diga. Eu no início pensava que ele ia ter uma retrosaria. Era retrosaria do Sr. Álvaro. Pá, porque o gajo adorava botões e velcros e cenas assim, pronto, eu achei. Fechos, botões e velcros, retrosaria do Sr. Álvaro. Se calhar vai ser alfaiate. Pá, quem sabe, talvez, ainda não lhe pus uma tesoura na mão, acho que quero ver se essa parte ainda demora um bocadinho. Não, tens que acreditar. Tens que arriscar. Tenho lá uma nesta tesoura vida. bué grande de ferro, assim bem ferrugenta, é essa que eu lhe vou dar. Não, é tranquilo, pá, tu tens que arriscar na vida. E o teu puto tem que lutar por não se matar. Não, que eu vejo, não vou falar sobre isso. Na boa, eu também quero que ele tenha calma com isso. Exato. Mas não sei o que é que aí vem. Não sei. Se calhar pode vir alguém. Eu às vezes penso, se tiver um filho, imagina por acaso eu tenha um filho como alguém que seja artista aleatório como eu, era bué da fixe que o filho depois crescesse e tivesse um mega talento para a organização e para a contabilidade. Olha, isso era a segunda coisa. Eu digo há muito tempo que ele vai ser contabilista. Primeiro porque nos dá jeito e depois porque adora números. Olha. Não sei se aquilo que ele vai fazer... Eu acho que ele gosta dos números da forma deles, não é? Por enquanto acho que é só o desenho. Mas sim, a certa altura. Portanto, ele primeiro ia ter uma retrosaria, depois passou para a parte da contabilidade e agora estamos um bocadinho na fase em que não sabemos. Não sabemos. E de preferência, com uma paixão louca por limpar a casa. Isso dava muito jeito. Isso dava muito, muito, muito jeito. Pode ser que tenhamos sorte. Tens que pô-lo já a ver tutoriais no YouTube. Epá, ele às vezes agarra na vassoura e tenta varrer. E tu ficas à espera a observar. Normalmente tiro-lhe a vassoura porque tenho sempre medo que ele espete o cabo num olho ou uma cena assim. Ok, ainda mas e até porque aquilo que ele faz é andar a cavalo na vassoura. Aquele clássico de cavalinho. Estás a ver? Então tu arriscas-te a ter um artista, se calhar. Não sei. Não vamos esperar isso. Ele para já não parece gostar muito de música. Ok. Não gosta quando o pai toca. Ok. Mas isso acho que é uma coisa que acontece a alguns filhos de músicos. Pedem aos pais para parar. Eu acho que também tem que ver com a atenção, não é? Estás a dar atenção a isso em vez de me estares a dar a mim. Sim, também, eu acho que sim. Ele poderá dizer. Mas pode ser sempre sinal que ele não vai sofrer desta aflição de ser artista. E em vez da tua vida a não evoluir como tu querias, mas vai és sofrer de outra aflição qualquer. Não, mas bem. Sei lá. Vais encher de milhões. Milhões de problemas. Milhões de problemas. Só se for. E milhões de alegrias também. Sim. Pronto, é isso, pá. Vamos mudar de assunto, que este assunto do filho... Este assunto está assim a roçar o bizarro. Porque esquece-me que é uma pessoa que existe mesmo e que é teu filho. Ainda não é bem uma pessoa, sabes? Se calhar é por causa disso. Que se fala como, sei lá, isso parece um bichinho. Estás a ver? Estamos a falar de um bichinho que ainda não... Mas já começa a ser pessoa. Já é pessoa há um tempo. E provavelmente, agora, tu já deves ter dado entrevistas e deves ter falado disto várias vezes, mas eu vou perguntar na mesma. Vocês começaram... Como é que foi a evolução do Liceu de Queluz?
Os Linda Martini, porque é a parte que eu deixei de te ver. Pá, Ou então fala sobre Linda Martini, se quiseres. eu Mas no liceu não mais tinha, no não liceu. tinha Linda Martini. Tinha coisas que nunca foram nada de jeito, que nunca foram nada a sério, com outras pessoas, com o Bruno. Bruno Rodrigues, que está em Londres há não sei quanto tempo, para quem eu tenho que mandar um disco a ver se não me esqueço. E comecei por ter coisas com ele e com o Rui Quinta, na altura Rui Fernandes, entretanto mudou e assumiu o Quinta, e foi nessa altura que eu conheci o Hélio, porque o Hélio era amigo do Bruno e então eles tocavam noutra banda com o filho da mãe, com o Rui, que era o pessoal do Montabrão. E o Bruno, como morava lá, conhecia-os. E aliás, era a Janina, lembras-te da Janina? Sim. Que era a Não, namorada do do Bruno. A Janina, que era amiga desta gente toda, do Hélio, do Rui, desse pessoal. E pronto, e o Bruno... Começámos a fazer uma coisa, eu, o Bruno e o Rui Quinta. E o Bruno conhecia um baterista, convidou, e eu conheci o Hélio numa paragem de autocarro. Vi um gajo com umas baquetas a sair da mochila, um clássico de bateristas, não é? E um clássico de bateristas dos anos 90. Quase que parece assim uma cena a Conan com a espada nas costas. E eu cheguei e perguntei: tu é que és o baterista? Ele respondeu-me: yeah. E pronto, e foi assim a conversa. Depois apanhámos o autocarro e fomos em silêncio, os dois, para a casa do Rui, em Belas. E pronto, e aí começámos... Pronto, eu aí conheci o Hélio, não é? Eu toquei pela primeira vez como baterista, até aí tinha sido só... Sei lá, não sei, era tocarmos com guitarra no quintal da escola. Exatamente. Yeah. Era isso, era a minha grande experiência de tocar com outras pessoas, era a guitarra clássica no pátio da escola. Pronto, depois o Hélio tinha bandas com outras pessoas, tinha com o André, de Linda. Depois, entretanto, nós começámos a namorar, o Hélio convidou-me... Olha, já não me lembro bem, mas sei que fizemos bandas juntos, depois o Hélio convidou-me para outra banda, depois, entretanto, a outra banda dele com o André acabou e decidiu-se fazer... Pá, enfim, o pessoal misturou-se todo. E quando começámos Linda Martini, já eu estava na faculdade, já não estava no liceu. Que foi em 2003. É isso, foi em 2003. Já estava, sei lá, no terceiro ano da faculdade, no quarto. E pronto, e foi assim. O pessoal conhecia-se todo de bandas e foi juntar pecinhas. Eu ainda reconheço algumas pessoas do liceu na banda. Quer dizer, neste Não. momento a ti, só a ti e o Hélio. Não, o Hélio não era de liceu. Sim, mas era desse tempo. O Hélio lembras-te de liceu de ir ter comigo porque era meu namorado. Sim. E agora o Sérgio é que era do liceu e o Sérgio já não faz parte da banda há muito tempo. Um dos primeiros guitarristas. Sim, quer dizer, que nós começámos os 5, melhor, aquilo começou com o Hélio, com o André e com o Sérgio. Portanto, foram eles que começaram, deixaram a outra banda que tinham, o Shoal, e começaram a fazer coisas para esta. Depois entrei eu, logo a seguir, tipo um mês depois ou dois, entrou o Geraldes. E pronto, e sei lá, 5 anos depois o Sérgio, mais ou menos isso, 5 anos depois o Sérgio saiu da banda. Foi a vida dele. Por isso, Perdeu o chamamento. Perdeu o chamamento. Ou teve um chamamento para outro sítio qualquer. Sei lá. Um dia levantou-se e Deus falou com ele, qualquer coisa. Um dia levantou-se e desapareceu. Yeah. Mais ou menos isso que aconteceu. E pronto, e é isso. Yeah. Eu lembro-me, na altura do liceu, que falavas sobre tocar baixo, mas que dizias que não tinhas força para estar a segurar porque era muito pesado. Depois senti-me bem orgulhoso quando devia tocar baixo. Eu, na verdade, eu nunca falei em tocar baixo, porque eu tocava era guitarra. Baixo foi uma coisa que aconteceu com uma banda que eu tinha com o Hélio, uma banda, e com o Bruno, que depois foi para Setúbal, porque o Bruno foi para Setúbal e nós íamos lá ensaiar. E eu comecei a tocar baixo aí porque faltava um baixista e convidaram-me para tocar baixo, porque eu nunca tinha tocado baixo até aí. E depois disso ainda tive uma banda de metal. Sério? Tu não conheces? As Good As Dead.
Não. Nunca ouviste As Good As Dead? Não. Pronto, eu tocava guitarra em As Good As Dead e depois então é que voltei a tocar baixo com Linda Martini. Então eu já te mostro. Como é que tu nunca ouviste As Good As Dead? Não sabias disso? Foi um período em que a gente não se viu quase. Está na bem, altura da faculdade. então, continuamos num período em que não nos vemos. É Praticamente. verdade, mas hoje é Facebook. Hoje há Facebook. Na altura nem i5. Na altura havia Mirk. Eu apanhava-te às vezes na estação de comboio. Apanhei pai 3 vezes ao longo de 2 anos. Quem quer luz? Não. De Castro de Dré. Castro de Dré. Foi uma altura em que eu estava a trabalhar numa Cerci. Estava a trabalhar na Cercica, que é no Livramento ali, em São João do Estoril. Foi um estágio profissional que eu fiz, em que estava numa sala de artes plásticas com pessoas com deficiência. Ok. Eu acho e era nessa altura que eu apanhava sempre o comboio no Castro de Dré e para São João do Estoril. Foram 7 meses da minha vida, diferentes de tudo o resto. Muito diferentes. Melhorou-te como ser humano? Ou qualquer coisa assim do género? Sei lá, mudou-me, deu-me outras perspectivas de como estar aqui neste sítio. Só isso. Conheci pessoas muito diferentes. Conheci muitas pessoas com deficiência. Não são crianças, eram adultos. E às tantas já falávamos todos como eles. Cada pessoa tem uma maneira de falar, não é? Todos nós temos uma maneira de falar. Eles também, mas ainda mais diferentes do resto das pessoas. E às tantas falávamos todos da mesma maneira. Ok. Que é um bocado esquisito. Cheguei a tentar de fora, fica... Não te sei explicar sem imitar alguém, mas neste momento já nem consigo, já foi há tanto tempo. Já foi há 10 anos. Acho que hoje em dia também não se pode imitar. Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, até porque a pessoa... era um gajo de 2 metros que pintava muito bem. E falava assim, falava sempre assim. E é esquisito. É um gajo de 2 metros, muito grande. As mãos dele são enormes, os pés também, mas ele fala assim. É sempre assim, a olhar-te assim. E pronto, e às tantas estávamos todos a falar destas maneiras assim, e a olhar e a mexer. Passamos o dia com eles, a falar com eles. Pois claro, e para os artistas, né? Tem que levar logo para a culpa toda dos artistas. Está bem. E o liceu? Agora estamos a fazer o back. Os teus aí, os meus temas são estes. Os teus temas são estes. Pronto, mas é justo, quem ouve já sabe. Portanto, o teu público é o público do liceu. É o pessoal saudosista, não sei, o pessoal saudosista que quer... Toda a gente anda saudosista, mesmo que não seja do meu grupo de amigos, não é? Eu no outro dia fui sair ao bairro e senti-me tão mal, porque não é que me sentisse velho fisicamente, mas... Sim, mas estás rodeado de putos. E não tocam nos botões da satisfação, então ando lá com cara de trombas a noite toda. E pensei assim, por isso é que quando eu ia sair, via estes gajos com 38 anos, com esta cara de cu, a insistir, a encarar à noite. Então deixei de insistir, deixei de ser esse gajo. Pois. Eu não sei, nunca saí. Primeiro porque os meus pais não me deixavam e depois porque, como nunca tive, nunca criei esse hábito, não, saía para concertos. Pois. De resto, discotecas, nunca tive interesse. Apanhar bebedeiras, ou o que fosse, também não era a minha cena. Até porque, não podendo, seria difícil fazê-lo. Depois, quando podia, não me apetecia propriamente. E, entretanto, sou uma pessoa muito preguiçosa. Que não gosta de sair à noite. Eu gosto. Pode vir toda a gente lá para casa à noite. Pois. Estás a ver? Mas sair... ir para o frio. Especialmente no frio. Pagar para beber. E quer dizer, eu em casa também pago, mas bolas. Mas pagas mais menos. E bebo muito mais se quiser. Exatamente. O que quiser, água, sumo... Nem vais conduzir? Não vou conduzir, vinho... o que acontecer, é na boa. Eu também tenho andado um bocado mais nessa agora, curto mais o convívio em casa. Pois não sei. Porque realmente, pelo menos Lisboa é tipo... é tão frio tudo. Não há calor humano na noite. Que tipo de calor humano procuras tu, João? Nem eu sei.
Como é que tu queres calor humano na noite? É tudo o que eu não quero. Porque normalmente as pessoas estão bêbadas e eu não quero esse tipo de calor humano. Eu quero mesmo que as pessoas Talvez seja não me isso. chateiem. Talvez seja isso que eu estou a dizer, porque já não me chego perto, então frio estou eu. Se bem que não se metem tantos bêbados comigo como se calhar se meteriam contigo. Até Não, porque provavelmente comigo os também putos não se fogem. metem, não. Vem, olha, vem esse gajo. Adeus. Fugiu da caverna. Mandas um rugido. É só pedir um cigarro com a minha voz. Com um bocadinho mais alto. Olha, dás-me um cigarro. Não Não, consigo. mas mais. Não, Oi, um cigarro. trazes-me um cigarro? Obrigado. Pá, toma maço. Toma. Mas digo com este tom, mas com uma cara sorridente. Que é para deixar as pessoas confusas. Com esses olhos de louco assim sempre abertos também. Não são olhos de louco, são os Não, meus não, olhos. são os teus, eu sei. Eu não faço propósito. Eu sei, João, eu padeço-te mesmo mal. Eu dou por mim muitas vezes a falar assim com os olhos abertos e eu acho que não estou. É um problema. Ok. Mas às vezes gosto de abrir os olhos porque acho que também... Percebes? Também Dá-te um brilho Yeah. diferente. É. E espreguiça-me as pálpebras. E o interior. Espreguiçar as pálpebras é bom. E... E agora ficamos calados um bocadinho a ouvir a música do lado. Pá, pensava que tu tinhas Pois um é. guião, pá. Eu pensava, este gajo vai safar isto. A gente consegue safar qualquer coisa, queres ver? 35 minutos, Ainda pá. falta muito para isto ser um podcast. Portanto, então acreditas em extraterrestres? Muito bom. Não acredito em extraterrestres. Quer dizer, essa pergunta feita assim parece uma rasteira. Fala-me tu sobre extraterrestres. Epá, hoje não tenho Tu menos queres iniciante puxar? para contar. Nunca tiveste nenhuma experiência? Não. Pois, eu também não. Eu- Se calhar é um tema... E até acho plausível que eles tenham vindo cá no passado ou ainda por aí, mas não ando convencido que existe aí uma cena de distribuição de sondas anais pela humanidade. Sondas anais? É a cena toda dos aliens, não é? Que eles raptam as pessoas e põem-lhes sondas no rabo. Não é? Nunca ouvi falar de tal coisa. Como não? Não. Isso é o clichê mais... Sondas anais. Ai, bué de gajos que se queixam, que já foram raptados 2 vezes e que metem-lhes cenas no rabo. Mas depois eles vão ao hospital e não falam Não nada. são sondas. Não sei, algo... Se não está lá nada é porque não são sondas. É alguma coisa que entrou e que saiu. Se calhar é microscópica. Se calhar o extraterrestre disse-lhe a ele, isto é uma sonda. Mas a ver, e os extraterrestres têm assim sofrem, padecem de extrema pedofilia, qualquer coisa. Pedofilia não, não, porque eles não raptam crianças, raptam mais velhos. Sexo entre espécies. Violadores? Violadores, exato. Se calhar é isso que eles são. São Se calhar violadores. eles vêm cá e... Vêm violar o pessoal. Yeah. Imagina que existe assim um mercado negro qualquer nos outros planetas. Estás a ver? Eles vêm cá... Nunca se sabe. Nunca ninguém Pá, falou eu não nesta hipótese. sei o que te dizer sobre este tema, sinceramente. Acho que sinto que me devias ter preparado e eu devia ter ido estudar um bocadinho, porque eu nem sequer sabia da existência das sondas anais. Se calhar é melhor assim, não saberes. Que deve ser uma realidade terrível. Para quem acredita. Portanto, olha, se me acontecer, pelo menos já vou preparada, não é? Como, por exemplo, também não leva a sério aquelas pessoas que põem chapéus de alumínio para bloquear as ondas do governo, para te controlar. Sim, esse tipo No de entanto, gajos. não levando a sério, sabes dessas coisas todas, o que é giro. Sei, os malucos adoram-me e contam-me coisas. Não sei, ou tenho cara de maluco. Tu chegaste aqui a falar-me dos químicos da água. Eu acho que consigo falar maluquês, por isso é que eles gostam de mim. Pois, Então também és maluco, sim. Mas eu acredito que estes químicos todos que a gente se queixa agora, isto vai ser como as ratazanas, estás a ver? Mais uma geração ou duas e são imunes. Ou se calhar até precisam desses químicos. eu acho que nós somos bastante imunes, senão nós estávamos vivos, não é? Vivemos bastante tempo. Depois tem essa coisa, há estes químicos todos, mas as pessoas vivem cada vez mais anos. Sim, mas isso é porque têm outros químicos para combater esses. Exato. Portanto, estás a ver, o truque não é menos químicos, é mais químicos ainda. Mais Forem químicos. tantos que não consegues morrer de nenhum. Estás a ver, chegaste aqui com uma postura e já vais sair com outra. Já vais
chegaste aqui com a cena dos químicos e agora vais sair e estás em Santa Apolónia e estás num sítio bom, cheio de ratazanas e barato. Sim. Já podes fazer amigos quando saís. E posso ir beber café à tarde ao Lux, não é? O Lux vende café à tarde. É, eles estão abertos à tarde. Acho que não. Eu uma vez fui à tarde ao Lux com a minha tia. A minha tia queria ir conhecer O Lux aquilo. está aberto à tarde? Pá, nós tocámos e eles deixaram-nos entrar. Acho que nos deixaram entrar só naquela... Não, venham ver o espaço e tal. Estavam em limpezas. Ok. E depois viraram-se para mim e foram muito simpáticos e disseram... pronto, a menina à noite é que não vai poder vir, porque isto é para maiores de 18. Pronto, eu tenho 25. Ok. Mas está tudo bem. E já ficaram assim um bocado... peço desculpa. Isso é um bom elogio. Não é. Isso só é um elogio daqui para a frente. Ou seja, isso só vai ser um elogio dos 40 para cima. Até aí não é elogio. Até aí é tratarem-te como Uma criança. uma criança. Mas ainda vais ter saudades desse tempo. E ainda agora passas por... Claro que sim. Já me está a começar a bater. Esta coisa de... Se calhar não tem tanto a ver com ter um filho. Tem mesmo a ver com a idade. Mas agora começa-me a bater um bocadinho. Acho que... Não sei se tem a ver com a geração, mas eu acho que deve ser isso, porque toda a gente sente o mesmo, parece-me a mim. Todos nos sentimos putos. Mas depois olhas à volta e só vês putos. E então aí a coisa muda um bocadinho. E sabes que nós também não estamos a parecer assim tão velhos como isso, para aquilo que nós nos lembrávamos da malta da nossa idade. Como é que parece uma pessoa de 38 anos? E nós não nos parecemos com essas pessoas de 38 anos. Exato. Mas temos. Eu ainda não, pá. Eu ainda acredito que a gente não parece mesmo. Nós somos melhores. Eu tenho que contar estas coisas a mim mesmo para acordar de manhã com disposto. Tu dizes, vais viver para sempre e novo, não é? É. E vou, e tomo banho e tal. E pronto, e vou... O denial é uma coisa que não se deve subestimar. Por vezes é a alavanca que tu precisas, é um bocado de negação. Pá, eu estava a começar a me estressar um bocado com isso e decidi fazer uma coisa, mas ainda não consegui pôr uma foto no Instagram, pá, disso, pá. Que eu agora vou ao ginásio. Agora vais ao ginásio? E está-me a faltar aquela selfie de Se calhar é melhor não tirar o céu. de coisa, como é que se chama? Não, bastidores, não. Não é making off. Não dá os chuveiros e os bancos. Os balneários. Os balneários, eu sabia que começava por B e por A. Não são bastidores, são balneários. São balneários. Aquela selfie incrível, assim, em frente ao espelho, com aquela boquinha. E o porquê dessa boquinha? Eu Não percebo, não sei. sei. Eu estou aliado de certas coisas. Não sei. Porque não é fixe tu andas assim. Não é. Parece Pá, não que sei, estás se com- calhar é pessoal que tem os lábios fininhos e em vez de fazer uma plástica recorre ao beicinho. E depois na América eles ainda fazem plásticas para a boca ficar presa no lado, no duck face, no duck. Tipo um bocadinho a cara que o Trump tem, não é? Será que ele está a fazer de propósito Eu para acho ficar mais bonito? Porra. Eu precisava de fazer alguma coisa quanto a isso. Eu se calhar não precisava de fazer nada em relação a isso. Acho que está bem, deixa eu estar. Sim. Deixa eu estar. A minha teoria é que ele está-se a cagar. Quando ele tem 71 anos, ele pensa: estou-me a cagar. Vou-me divertir. Mas tem 71 anos, mas olha que nem parece. Davas-lhe quantos? Pá, se calhar dava-lhe 60. Talvez. Não, aí espero bem que não. Quando eu chegar aos 60, que é até melhor aspecto. E lá está, a negação ajuda, dá motivação, estás a ver? Pá, é isso. Fica com a negação que eu vou para o ginásio e ver se isto se mantém, que isto a partir dos 35 é uma tristeza. A pessoa está habituada a manter-se, fazer a porcaria que quer e aguentar, e de repente, não. Então, deixa lá ver, que eu qualquer dia nem consigo levantar coisas. Mas tu sentes que é fraqueza física ou é... Não, é tipo, falta é de o paixão? corpo a não recuperar como ok. recuperava, estás a ver? Eu podia comer como me apetecesse. E agora já não é assim. A Ok. partir daqui, pá, e tem um bocado a ver com esta coisa de nos sentirmos putos e de veres o corpo a mudar. E que estás habituado a uma coisa. Eu conheço-me há 37 anos desta maneira. E de repente, uma mudança que ocorra num ano é muito brusca para uma pessoa que se conhece há 37 anos. Claro que eu não me conheço há 37 anos assim.
mas sei lá, há 20 anos que eu me conheço desta maneira e de repente, quando as coisas começam a mudar, sentes-te estranho e não te reconheces. Sim. E é esquisito, pá. Essa merda da velhice é uma coisa muito, muito lixada. Eu de vez em quando acontece-me isso, mas é que a cena eu não me sinto fraco fisicamente, ou velho fisicamente, ou... Fraco, pá, mas não sentes, se fizeres uma corrida, se calhar já não aguentas. Não, aguento. Pá, eu com o puto, meu, não tenho estaleca para aquilo. Pois, eu não tenho um puto. A minha é mais fácil. É difícil, meu. É mais fácil, eu duro mais também, provavelmente. Yeah. Mas eu ainda tenho necessidade de me divertir como antigamente, só que eu sinto-me velho contextualmente. Eu estive nas Belas Artes há 2 anos, ou há 3, e eu lembro, na altura do IAD, havia sempre aqueles alunos com 30 e tal anos, no canto da sala, e que nós, tipo, às vezes ainda diziam olá e a gente ainda se sentia mais esquisito. Não falo com a tua idade. E agora, estive nas Belas Artes e era esse gajo. Mas demorei tempo a perceber, como é evidente, não é? Foi sempre tanto com as pessoas, então pensei, bem, deve estar a parecer bué da estranha, malta de gente. Especialmente aquela malta de 22, 23, olhava para mim com um olhar bué assustado. E eu estava a tentar fazê-los rir, estava a tentar ser um gajo fixe. Mas não é, era só aquele creepy old man com pinta de quem saiu de uma caverna e que faz uns desenhos bué estranhos. Mas isto também é a vida. Olha, mas e agora, falando disso, dos desenhos, tu estás a fazer, eu nem sequer sei, tu estás a fazer o quê? Tu tens a tua cena dos desenhos, mas o que é que tu fazes? Agora ando à caça de trabalhos freelancer, vou tendo alguns. Não está muito fácil. E tenho a cena da banda desenhada, tenho aí mais alguns projetos que vou dar início com algumas pessoas, mas ainda está tudo na fase em que não dá para contar grande coisa. Mas basicamente é isso, é sempre projeto pessoal. Quer dizer, não, os trabalhitos freelancers não é. Mas eu também tive aí um... Mas fazes trabalhos de freelancer de ilustração? Não tenho tido tanto, porque também tive ali quase que 2 anos em que não consegui ter cabeça para fazer mais nada, então dediquei-me à cena das bandas desenhadas. Porque também percebi que eu precisava muito treinar intensamente a minha cena de desenhar, porque eu acho que não tenho acabamento final de desenho tão bom como deveria ter. E que isso se calhar também não, mas se calhar também não precisas. Por exemplo, a cena do acabamento do pormenor, eu tenho bem isso, mas... Se eu desenhar a computador eu consigo, só que é horrível. Mas se calhar não tens de conseguir, porque, sei lá, eu acho que as coisas mais fixes que faço são aquelas em que eu não chego ao fim. As coisas em que eu chego ao fim podem ter pormenores muito bons, mas depois a parte da composição acaba por se perder um bocado naquilo. É tudo tão rigoroso, tão exaustivo que se calhar perde a expressão toda, estás a ver? Se calhar mais vale não fazer esse acabamento. Sim, eu com o Cockman tem sido o meu ginásio disso e tento não ficar obcecado. E se ficasse ainda estava na segunda página, e já vou para aí em 600 páginas daquilo. Com caraças. Estou a acabar o segundo. Também assim, coisa grande. Não consigo parar, estás a ver? É que tento organizar aquilo do ponto de vista como se fosse um designer, decidir o que é melhor. E depois começo a escrever e desenhar e pronto. E quando eu por ela tenho um livro com 340 páginas, quando eu estava à espera de ter 200. E quem é que te edita? Agora estou a editar por conta própria pela Amazon. Mas as condições eram mais giras quando eu me meti. E depois houve lá umas mudanças. Mas vai haver aí umas mudanças. Vou se calhar ter umas alterações em termos de acesso ao livro. E em termos de baixar o preço. Porque as margens de lucro da Amazon já foram maiores. Então agora são. Ou seja, a minha margem de lucro é tão baixa em relação àquilo que fica para a Amazon, que mesmo tendo o livro com uns 40 euros, eu continuo a receber quase nada em comparação. Mas eu não sabia que a Amazon fazia isso. Só que pronto, eu tinha já funciona melhor. Para mim a Amazon ainda vai ser comprada por alguma. Geralmente estas empresas, quando começam a falhar com a qualidade do serviço, é porque estão prestes a ser vendidas. E pronto, Eu sei, os gajos agora, pelo menos acho eu que é de agora, até tem uma marca de roupa e tudo. E filmes e tudo, fazem tudo. Portanto, não me parece que aquilo esteja para... Talvez a Disney venha comprar.
A Disney? A Disney comprou quase tudo já. A Disney comprou a Marvel, comprou a cena do Spielberg, a cena do George Lucas, a cena do... Está bem, mas o que a Amazon Fox. tem a ver com isso? Eles... Não sei, mas eu tenho a sensação que a Disney compra tudo independentemente de... Ele compra a concorrência. Os filmes do Quentin Tarantino, Disney. Menos o último. Pá, é uma boa maneira de atacar. Tendo dinheiro. Compro. É giro porque a Marvel previu qualquer coisa parecida com isto há muitos anos atrás, numa banda desenhada futurista. Em que assim, tipo, 3 ou 4 megacorporações compravam todas as outras empresas no mundo inteiro. E depois deixou-se comprar. Mas não sei, eu para já estou neste sistema da Amazon e não consigo parar de escrever e desenhar aquilo. Eu quero desenhar e escrever outras coisas. Mas eu acho isso ótimo, pá. Eu acho isso muito fixe. O que eu tenho, o que tu tens aí é exatamente o que eu não tenho e que me chateia. É uma falta de foco. Uma falta ideia, de quase da coisa viver sozinha. Viver independentemente de ti. Ser uma coisa que tu não controlas. Uma necessidade que tu tens de fazer uma coisa. Eu adorava ter isso. Eu não tenho isso com nada. Estás a ver? Eu não tinha. E quando surgiu, eu também me queixava sempre não tem. Pai, quando surgiu... Ainda por cima queixavas disso. Queixava-me de não ter isso. E depois... passei a ter isso, é muito fixe, mas apesar de tudo a vida tem outras coisas que assustam. Por isso é que às vezes, quer dizer, não me assusta assim tanto, porque lá está, se o feeling não me abandonou ao longo destes anos todos, é porque é suposto fazer. Eu acredito bem no instinto criativo, qualquer coisa. Como se a criatividade precisasse de ti para fazer qualquer coisa. Um instinto como um ser... Inspiração divina, autónomo. Quase. E acontece-me isso, ou seja, aquilo manda em mim. Agora a cena é, como não é um negócio que esteja propriamente a render-me, de vez em quando fico um bocado, normal ficar com um bocado de medo, senão não estou a trabalhar para o boneco. E depois lembro-me que estás mesmo. Depois lembras-te que estás mesmo a trabalhar para o boneco. E depois também me lembro que eu não consigo também virar as costas, portanto, mais vale não lutar com a coisa. Portanto, mas é que tu não precisas virar as costas, porque eu lembro-me de estar a tentar. Eu sempre quis escrever e nunca tive o que escrever. Chateava-me, porque, percebes? Eu escrevia certas coisas, às vezes até ficavam com bué de estilo de escritor, mas eu não tinha nada para contar. Não sabia morais de histórias. Eu não tinha moral. Quanto mais agora inventar a moral da história. E pá, depois aconteceu. Uma moca que apanhei com os amigos meus. Basicamente. Foi como as melhores ideias às vezes surgem. É daquelas ideias parvas. Começa-se tudo a rir e depois pensei, olha, boa, é mesmo isto que eu vou fazer. E depois, pronto, história atrás de história, atrás de história. Até que a parte das partes que me dá mais prazer é a parte da história. Ilustrar a ideia parva que me vinha na cabeça. Tipo, de repente passa a ser real, estás a ver? Aí a minha fritaria, está tudo aqui. Pois pá, eu também tenho dessas coisas em que estamos, tenho disso principalmente com o Rui, de ideias, coisas que se falam e de repente há assim um entusiasmo gigante. E depois a coisa não se agarra. A longo prazo não se mantém motivação, não é? Opa, nem a curto, se não agarras logo, se no momento tens um trabalho não podes parar para fazer aquilo, depois a coisa esmorece. Às vezes depois. E é bem chato porque ficam ideias muito boas pelo caminho. Pois. E eu de vez em quando tenho ideias geniais na cabeça, mas quando pego no lápis para desenhar é que eu me apercebo que lá no fundo não quero. Começo a desenhar mal, começo a não saber desenhar, começo a desenhar com a mesma qualidade que tinha no liceu. Tipo, um braço é mais curto que o outro e eu não percebo a diferença, porque, ou seja, a minha mente está-se a cagar completamente para o conteúdo. E às vezes tinha bem problemas desses. Dar bem início a coisas, da minha cabeça, isto é que vai resolver tudo, isto é que vai ser um espetáculo e vou curtir bem estar a fazer e depois... Como, por exemplo, eu queria ilustrar um Kama Sutra e pensei, faz todo sentido, então. Toda a gente está sempre a dizer que eu desenho gajas nuas. Esquece, desenhei a primeira maminha e pensei, não apetece fazer isto. Isto tinha feito sentido quando eu tinha 16 anos, não agora ainda acho mais triste. Desenhar em vez de praticar. Isto é tão... Começar a pensar, isto é tão triste. Até que ponto é que eu não estou a compensar a minha solidão? Não. E é exatamente nessa altura como a minha mente começa a ficar dark, eu penso, isto era bada fixe se fosse o Cockman a narrar uma história. Então pego nessa narração dark da minha cabeça e faço comédia com isso. Tenho que ver isso, pá.
É. Tens que me deixar ver um desses livros. Eu tenho, eu para a oferta só tenho o primeiro capítulo desse livro. Não é preciso oferecer. O outro é que eu não tenho- o outro não Deixares-me tenho ver exemplares. isso só te pedi emprestado, pá, não te estou a cravar nada. Na boa, claro que sim. Na boa. Mas pronto. Mas também estou aí com outros projetos e tal, mas nada de Linda Martini, Peter Pan e sabe-se lá mais o quê. O Peter Pan foi um trabalho, foi uma coisa que aconteceu e a ideia também era que viesse daí mais alguma coisa. Mas as coisas vivem naquele momento e depois também não... É um bocado, sim. Há coisas que Não são tão... acontece assim nada de incrível. Há mesmo inspirações que são muito efêmeras, não é? Dá-te aquele... E depois... Mas pronto, aí dás por ti, passaste a vida assim, naquele ano aconteceu aquilo, uau, e eu pensava que ia acontecer não sei o quê depois daquilo, estás sempre à espera de uma epifania, depois não acontece epifania nenhuma, não acontece nenhuma mudança drástica de vida, nunca acontece nada. Vão acontecendo coisas e tu vais fazendo, sei lá, a vida vai sendo feita desses momentos todos que se juntam, não é? Às vezes é um bocado, às vezes olho para trás e penso na expectativa e no gozo que eu estava a ter em situações a pensar que isto vai arrancar bué. E eu olho para trás e lembro que no dia seguinte já tinha acabado. Yeah. É assim que tu deixas de acreditar no Pai Natal. Yeah. Mas depois lembras-te que o Pai Natal és tu. Porque és artista, não sei. E são muitas coisas destas que me passam pela cabeça quando não há ninguém à volta. E tu também tens isso? Também pensas muito em coisas estranhas? Coisas estranhas. Sim, eu penso muito em coisas estranhas, mas também não as vou partilhar contigo porque são demasiado estranhas. Exato. Ok, então é esse nível de estranheza. Eu penso em outros tipos de estranheza. Penso muito, acho que pensamos todos muito. Há pessoas que pensam mais do que outras. Tu eras daqueles que eu via, pensas demais. Que sempre. É, não é? Pois. E hoje em dia, com o resultado de muitas coisas que aconteceu na vida das pessoas que me diziam isso, eu hoje digo às pessoas... Pensaste menos. Tu não pensas o suficiente. Pois. Yeah. Podes pensar demais, mas... Também, o que é que eu hei de ser? Se sou assim, eu vou fazer o quê? Pensa, eu acho preferível do que pensar de menos. Às vezes, era bom se pudesses ter um meio termo, não é? Porque às vezes pensar demais deixa-te só naquele sítio e não te deixa avançar para o outro. Mas às vezes é mesmo ser um bocadinho pragmático. Eu acho que às vezes é mesmo isso que precisas. Às vezes tens que ouvir a tua mente até ao fim. Até na parte que mais é quando ela anda para trás e para a frente e não vai a lado nenhum. Acaba por desmoer a dada altura, eu acho. Porque é tão estúpido. Somos o animal mais inteligente da Terra. Porque é que o nosso bom conselho é não pensar... É pensar menos. É uma merda de um conselho. Não é? É absurdo. É muito mau. Mas há que admitir que de vez em quando precisamos de dizer acabou, não vou pensar mais nisto, vou agir. Sim, mas faz parte do processo, eu acho. Uma coisa da outra. Sim, é só mais doloroso. É só um bocadinho mais doloroso, não é? Quando esmiuças ali os assuntos até ao fim, de trás para a frente, para o lado, para todo lado, é mais doloroso. Sim. Mas daí a dizerem-te pensas demais, está bem, e então, o que é que vou fazer? Não é uma coisa, o pensamento é aquela coisa que não dá muito para controlar, não é? Se estás a pensar, estás a pensar. Sim, e se estiveres a reprimir, ainda apanhas um ou metes drogas, ou fazes alguma coisa, ou bebes uns bagaços para parar isso. Mas... E não funciona porque vais pensar noutro estilo. Não vais pensar de outra forma. É isso. Vais pensar demasiado, mas de outra forma. Mas pelo menos consegues parar com aquilo. Não sei. Mas se és assim, és assim. Eu não... Pronto, sei lá. Em vez de me dizeres que eu estou a pensar demais, tenta ajudar-me a chegar a alguma conclusão. Eu tenho a certeza que nós temos telemóveis porque alguém não pensou de menos. É impossível pessoas que não pensam demais terem inventado o que quer que seja de útil ou de avançado. Tipo, é ridícula essa mas ideia. Mas tem que ser pessoas que têm uma grande dose de pragmatismo, porque senão ficam só a pensar. Imagina a quantidade de coisas que estão por inventar que ficaram só na cabeça de alguém. Porque essa pessoa não conseguiu partir para a ação. Ficou só a pensar e depois traz-me um problema, depois esse problema traz-me outro. Em vez de arriscar e ir logo para a coisa, por exemplo, eu em escultura, eu nunca fui de fazer muitas coisas. Eu fazia uma. Eu pensava, tratava de tudo na cabeça, nem fazia desenhos, ficava só assim, parada, a pensar, a arranjar as soluções, a passar por aqui. Enquanto que o ideal é que tu faças as experiências e que as experiências são o teu trabalho
e depois concluís alguma coisa. Ou tens esboços para chegar a uma peça final, ou tens várias peças, por exemplo, uma exposição. Fazer várias coisas sobre o mesmo tema, porquê? Se eu posso fazer uma. Estás a ver? Porquê é que eu tenho todas? Sim. É difícil, quer dizer, são abordagens são várias abordagens de uma mesma coisa, mas se calhar só há uma delas que eu acho que passa exatamente aquilo que eu quero. Então porquê é que eu vou estar a fazer outras? Exatamente. Estás a ver? É como... Não dá nada. Não fazes nada. Não faço nada. Faço uma peça. Era o meu problema na faculdade. Ok, não na faculdade até dava, porque havia um trabalho para cumprir. Eu para este trabalho, em vez de fazer não sei quantas coisinhas, faço uma. Portanto, eu praticamente não me arrependo de coisas que fiz. Agora com a ilustração já é um bocadinho diferente, até porque já houve outro tipo de exigências e coisas que eu tive que fazer com pressão, de tempo, de entregas, e isso começa a ser tudo diferente. Mas quando tens muito tempo para fazer as coisas, ou quando tens poucas coisas para fazer, o teu investimento em cada coisa é mais sério. E então eu só fazia as coisas quando achava que elas eram aquilo que eu queria fazer. Quando começo a tentar, mas tens que ter mais peças, e começa a estragar tudo. Há uma boa que foi aquela primeira e as outras já não são caminho nenhum para nada, porque o caminho eu já o fiz no início e cheguei lá. E agora estou a inventar alternativas. Sim. Que não são muito honestas, se calhar. Percebo perfeitamente. Então pronto, mas a quantidade de trabalho é o que te leva a conseguir coisas. Estás a ver? Não é só ficar dentro da cabeça. Sim. Porque se eu, em vez de ficar a resolver tudo na cabeça, se resolvesse com as mãos, já que estamos a falar de escultura, ou em escultura ou em desenho, se calhar tinha produzido muito mais material, tinha chegado à mesma conclusão, mas pelo caminho tinha produzido mais material. Em vez de ficar presa na minha cabeça a pensar nas soluções. Pensar com o lápis na mão, em vez de pensar em silêncio. Sim. Estás a ver? E nessas soluções, às vezes, nesses resultados, é que tu podes descobrir um telemóvel, podes descobrir, sei lá, vamos dizer o fogo, a roda. Sim. Yeah. Estás a ver? Se ficares só parado, como é que tu imaginavas que o fogo podia existir? Ou como é que precisas de agir para descobrir coisas? Mas também há ideias que tu sentes mesmo vontade de ir atrás, mesmo... Pois, sim. Vai, eu tenho que ir a casa. Vai. Vamos? Agora é que voltamos. Agora é que voltamos. Abandonámos no xixis, não foi? Foi. Estava aqui a ver as capas do livro. Estava a falar da minha mãe. É verdade. De fazer aqueles retratos ultra minuciosos, perder imenso tempo com o mesmo pormenor, que é uma coisa que eu não tenho feitio nenhum. Sim, não tens que ter, não é? Pois não, eu não. Tenho outras coisas. Mas a minha mãe diz, mas tu tens outros talentos, filho, não te preocupes. Pronto. Pá, se a tua mãe diz isso, está tudo incrível. Ele diz-me assim quando me faz uma festinha na cabeça. E assim, pronto. Tua mãe, que foi colega da minha tia. Sim. Isso é incrível. Não percebo se elas foram... Eu acho que elas foram colegas, devem ter sido professoras. Tua mãe não foi... Nunca chegou a ser... Foi, pois, exato. Eu acho que a minha mãe foi aluna do teu tio. Sim. É provável. Yeah. Pode ter sido. Mas se bem que a tua mãe é de pintura. Não, escultura. Ah, é? A tua mãe é de escultura? Nas Belas Artes, já. Ai, não sabia disso. Mas eu acho que eu tenho ideia delas terem sido colegas. A minha tia não foi aluna do meu tio. Mas eu tenho ideia delas terem sido colegas enquanto professoras, numa escola. Não é colegas de faculdade. Tipo Maria Amália ou... Pá, não sei. Mas é a ideia que eu tenho também, posso estar errado. Eu tenho uma ideia, porque eu lembro da gente falar sobre isso naquela altura. Já não me lembro agora qual é que eram bem os parâmetros. Era a Nazaré e o professor Assis, que também tinha sido colega da minha tia. Ok. Portanto, eles talvez tivessem sido colegas os três. Mas pronto, é isso. Família artística de Queluz. Para mim, o Queluz na altura era um... A minha não, a minha tia não era nada de Queluz. Não. Não tinha nada a ver, não. Eu é que fui para lá, os meus pais foram para lá, mas a minha tia continua na vida dela. Olha, casinha aqui, na Feira da Ladra. Mais fixe do que... Mais fixe. Na Amadora. Sim, um bocadinho mais fixe do que na Mais Amadora, simpático, pelo menos.
mais interessante, pelo menos. Sim. Mais simpático, nem sei, porque eu gostei de viver em Queluz. Não, Queluz é simpático, sim. E acho que há sítios bons na Amadora, eu é que não os conheço. Eu naquela altura achava a diferença de boa disposição na rua. Eu achava Queluz bem mais evoluído, de mentalidade das pessoas. Eu vi pessoas vestidas de maneira bem colorida em Queluz. Esse gajo na Amadora estava fedido, ia ser gozado e humilhado. Mas na Amadora toda a gente vestia as mesmas cores e as mesmas roupas e era assim. Acho que Queluz, o liceu era o sítio... Queluz não era assim. Era fora, era a escola assim mais diferente. A de Massamá era dos Betos, não é? Da Amadora era dos Mitras e a de Queluz era do pessoal cool. Não, da Amadora não era Mitras, mas era malta muito empertigada. Uma maneira de pôr a coisa. Yeah. Mitras não, empertigados. Mitras era a de Ciumara, que era tipo... Porra, também é Amadora isso, não é? É? Isso não é Amadora? Também é. Pronto. Mas eu felizmente nunca tive que passar aí nessa. Que eu não sei se tinha uma carinha mesmo, parecia que estava a atraí-los para me bater. Era, mas não foi fácil, Amadora. Eu devia ter ido para Queluz logo assim que a minha mãe me falou nisso. Tu ainda resististe? Yeah. A tua mãe já era lá professora? Sim, ela foi sempre. Ela, aí, tirando o primeiro... Ela deve ter feito um estágio numa outra... No outro, Deve ter outro sido liceu, isso, estás a ver? É capaz de ter sido aí que elas foram colegas num estágio, uma cena qualquer. Não sei, hoje vou perguntar à minha tia. Ok. Tu queres continuar isto? Não sei. Temos assunto. Estamos assim meio perdidos, não é? Também já Se calhar há pessoas com quem isto é mais fácil. Não, tem sido giro, pá. Eu às vezes até... Eu às vezes até faço mais por puxar pela pessoa e eu não ali um bocado mais a arrastar. E fiz já... Como tem estado... Não, estou bem cá, estou sempre bem disposto. Mas, não sei, também já... Eu tinha um podcast para... Tenho ideia para fazer um podcast há bué de tempo. Então. Só que a cena lixada é a organização. É isto, eu não consigo... Se calhar tiveste ideia e decidiste, bora. Sim. Yeah. Sim. E não tem nada de técnica, é o telemóvel gravar e... Sim, está-se bem. A cena do telemóvel a gravar parece-me muito bem. A cena é... Como é que se consegue fazer isto de modo a não depender apenas do rumo da conversa? Estás a ver? Porque se tiveres azar, a conversa pode ser uma chacha. Sim. E então eu fiquei presa a essa cena. Não, eu sabia o que é que queria, como é que aquilo se ia chamar, quem eram as pessoas que eu queria convidar, que depois a certa altura se poderiam escutar, isso era chato. Mas tinha a cena delineada. Mas depois como é que a conversa decorre, como é que eu manipulo a conversa, como é que eu garanto que aquilo saia uma coisa interessante e que faça sentido naquele podcast e que não seja outro qualquer. Estou a perceber. Estás a ver? Estou a perceber. E então, não sei fazer isso, não é? Eu normalmente arranjo para aí 3 ou 4, penso em 3 ou 4 temas em comum e às vezes acabo nem tocar neles. Por exemplo, quando o Zé às vezes vai lá, e no início não tanto, mas a cena gira é que ele pensa a falar de uma coisa qualquer. E depois aquilo fica cómico, não é? É um bocado como a gente fez, apesar de nós termos assuntos mais sérios do que eu e o Zé para falar. E... não sei, eu ainda estou a ver como é que isto evolui. São os problemas da vida, sempre. Ainda estou a ver. Lá está-se sempre à espera do raio da epifania para alguma coisa. Sim, mas por exemplo, eu noto que melhorei a minha capacidade de comunicação oral. Já não comes palavras pelo meio. Como menos, mas não é só... há qualquer coisa. Mas por outro lado também, às vezes dou para mim a falar com as pessoas, ou quando vamos sair ou assim, como se as estivesse a entrevistar para o podcast. Eu noto o tom na cabeça. Então e agora esta vez foi comprar isto aonde? Sério? Então ia de lá. E depois pensei, não estava interessado em saber isto. Tipo, cala-te. Estás a ficar com um defeito profissional já. Paga o senhor e vai-te embora. Mete na tua vida, pá. Na tua vida, yeah. Nós agora vamos começar. Tentámos fazer um teste no domingo, filmado. Quem? Tentámos quem? Eu e um amigo meu, que ele tinha as câmaras e tal. Mas é meio estranho.
Eu quero fazer porque, enquanto é estranho, é fixe, porque significa que eu não me sinto à vontade, então no final leio-te-me sentir mais à vontade com a situação. Ou não, pá, faz a cena e nem vais ver. Só que o problema é que quem edita tem sempre que ver, não é? Eu chafuro de bué, até porque estás como os cães no cocó, para tu deixar. Eu chafuro de bué na minha cena, tipo, irrito-me até ao fim, até, percebes? Tenho que aprender, tenho que conhecer-me. Que horror. E eu tenho bué das cenas que eu não tinha a ideia de que... a ressonância na minha cabeça é bem mais cool do que aquilo que às vezes... Era isso que eu estava a dizer, já. E às vezes não percebo como é que as pessoas se riem do que eu digo. Outras vezes percebo porque é que não se riem. Então, mas eu fiz aquilo tão bem. E depois vou a ver e... É muito chato pensarmos que temos piada e depois o resto do mundo não acha. O truque é... Nem sequer dás por ela que te tem como dar. Tipo, natural. É assim que eu sou todos os dias. Só que não. Só que não. Não, os gajos do circo também não vêm contar. Bem, vocês deviam ver a javardice por trás desta cortina. Olha, isso é que as pessoas gostavam de saber. A javardice por trás da cortina. Que faz a TVI. Estás já a limpar o corpo do camelo, com cigarro na ponta da boca, porque já desististe de viver. Imaginei o camelo com o cigarro no canto da boca. E também, porque ele está farto naquela jaula. Acho que aqueles animais já não são perigosos porque eles já desistiram. Sim, nunca foram animais selvagens também, não é? Alguns, se calhar, já não foram, mas se calhar os primeiros devem ter sido. Sim, os primeiros foram, com certeza. Aliás, devia ser isso que atraía as pessoas, o facto de eles serem selvagens. E agora também não, deviam agora dar coisas são... para eles ficar mais calmos. Álcool E outras coisas. e comprimidos. Lauda. Na altura não havia... Gasolinas. Pois. Sei lá. Cenas assim. Ainda deve ter havido um que lhe deu coca. Ui, isso não correu bem, de certeza. Tipo, século XIX, assim. Se a gente lhe dá coca, pode ser que ele fique mais bem comportado. Pode ser que fique mais calmo. Nunca mais ouvi falar desses artistas. Por isso é que nós não sabemos se eles existiram ou não. Estamos só na adivinhação. Não é aquele do Siegfried and Roy, que é uns gajos que foram muito famosos. Eu acho que não aconteceu qualquer coisa assim, que um dia o tigre fartou-se. Outro bom nome para um livro. Um dia o tigre fartou-se. E podes meter a cara de um tigre bem simpática, tipo quase emoji, na capa. Mas depois o livro é só violência. Induzido bem erro. Mais um livro para fazer. O problema é o conteúdo depois, não é? O problema é que tu tens que avisar as pessoas que aquilo tem um conteúdo agressivo, que eu curtia bué vender livros para crianças e depois as crianças ficarem completamente... traumatizadas. Não tem muita piada. Mas é um bom trauma. O conceito é bom, mas tu, o que devias fazer era uma história sobre isso a acontecer. Mas depois a história não tem que ser traumática necessariamente. Isso é também uma boa ideia. Porque isso não tem saída. Isso não vais conseguir. Pois é, pá. Eu fiquei bem contente no outro dia. Uma amiga minha tem 2 filhos pequeninos. E ela perguntou-me, eu posso mostrar isto aos meus filhos? Não. Tipo o Cockman. Não. Então ela escondeu aquilo. Eu pensei cá na minha cabeça. Na minha cabeça esfreguei as minhas mãos. E eles vão descobrir o livro quando tu não estiveres em casa. E aconteceu. E ela depois até acho que ficou um bocado aliviada porque os miúdos disseram, teu amigo é um bocado asneirento. Portanto, eu é que sou o infantil. Tu é que fizeste uma figura. Exato. Tenho que ver isso. Pá, no fundo é um bocado o tipo de história que eu gostava de ler quando era puto. Mas que de certeza que os meus pais não me deixavam ler aquilo. Se bem que eles nunca me proibiram nada, porque acho que eles também nunca pensaram o que é que andava por aí. E eu noto mais hoje em dia às vezes a falar com a minha mãe isso. Minha mãe não tinha bem noção do que é que havia, das armadilhas que havia e das minas antipessoais que havia ao crescermos. E houve um dia que eu lhe disse, tu tiveste muita sorte. Tu tens noção a quantidade de gente com que eu andei na escola e que foram presos, ou morreram de overdose, ou... E ela para mim, isto não é assim, isso é na América. É. Assim, está bem. É na América. Tu és um filho péssimo, nunca pões a roupa para lavar no dia que eu te peço. Moras sempre, tens que sempre avisar 2 vezes. Assim, tu não fazes ideia o que é que se aturou por aí. Sim, a questão é que com esta idade ela também já não devia estar a pedir isso, não é? Ela já não fez isso tanto, porque eu já não vivo com ela. Não é? Pois. E já vai à casa e já nem diz nada. Claro, era o que faltava. Já não é ela que tem que conviver com aquilo.
Mas havia assim umas coisas. E as dúvidas existenciais que surgem entre o liceu e a faculdade também foi assim complicado. Eu acho que é mais difícil... Tu fizeste o quê? Design gráfico, não é? Design gráfico. Pois, yeah. E gostaste disso? Eu gostei muito da experiência. Primeiro, acho que eles são muito bons como escola. Depois, quem se queixava que os professores não ensinavam nada eram alunos que não aprendiam nada sozinhos. Tu mostravas que aprendias qualquer coisa sozinho, eles desvendavam-te o universo. Agora, o tipo, se eu gosto de design, como gosto de ilustração ou não? Eu não gosto. Mas porquê é que tu fizeste, porquê é que decidiste ir para design? Na altura era uma data de pequenos fatores que me... Quer dizer, na verdade, tu no secundário tu estavas na... Estava em design. Não estava em artes. Pois, era a versão... Como é que era? Sim, os cursos tecnológicos. Tínhamos história de design, vocês tinham história de arte. Pois, não, mas era a parte que tinhas os cursos... Como é que lhe chamava? Oficina de Tinhas design. os... É o pseudotecnológico. É isso. Era o tecnológico. Que eram 4 na mesma, não é? Eram 4 agrupamentos para um lado e 4 agrupamentos paralelos para o outro. Sim. Portanto, a tua versão era a versão tecnológica das artes. Eu não é que seja uma coisa que... Lá está, eu tive muito pouco trabalho como designer. É porque eu não sinto que tenho o talento. Mas dá-te jeito para a cena dos livros. Dá. Ter as noções dá muito jeito. Mas... Mesmo para a paginação e tudo, és tu que fazes isso, de certeza. É uma coisa que eu sou incapaz de fazer. E tudo o que seja fontes, e depois esquece, tipo, sou uma nova nisso. Mas também faço o keep it simple, porque eu como designer eu nunca tive sucesso financeiro ou profissional. Quando na faculdade riam-se porque eu tinha umas ideias malucas e aproveitava, ias sempre receber boa nota, mas na vida real o cliente não me ia encomendar nada daquilo que eu fazia. E comecei a ter alguns problemas com isso, porque eu não consigo pensar da mesma maneira. Eu lembro-me quando trabalhava profissionalmente para design, os meus pensamentos roçavam muito o suicídio. Percebes? Eu não quero viver, a vida não pode ser isto. E depois a dada altura dava por mim fazer bonecos ao lado do logotipo que eu tinha que fazer, tipo ou de monstros, ou de guitarras de metal. Claro! Delas. E depois pensei mesmo, não, que estupidez. E olhando para trás, tem uma coisa boa. O IAD puxou por mim no sentido em que eu aguento horas e horas e horas e horas sem parar de estar a trabalhar. E eu não senti isso da malta das belas artes. Não senti que isso fosse tão incutido. A cena de trabalhares quase como um operário fabril. Pois, porque isso é mais artístico, supostamente não és um técnico. Quando és um técnico... Mas és um produtor. Eu acho que a malta, às vezes temos que evitar de cair na cagança de sermos o artista e à espera que venha a inspiração que te põe feliz e une com o universo. Pois, mas não ganhas nada. Pois é, percebes? Era isso que eu estava a dizer há bocado. E as tuas emoções más também servem de combustível para aquilo. Tipo, porque de repente tens que desistir, como já me aconteceu, tipo, a dada altura fui trabalhar para alguns empregos, inclusive um deles muito físico, e eu trabalhava às 8 ou 9 horas com uma intensidade máxima. E depois pensei, mas porquê que eu não faço isto para os desenhos? Yeah. Porque se é para trabalhar contrariado, eu prefiro estar a fazer desenhos. Mas é que se calhar não, sabes? Eu costumava dizer isso ao Rui. Se é para trabalhares contrariado, ao menos vais trabalhar uma coisa que gostas. E ele dizia-me, não, porque aí vou estragar aquilo que eu gosto e vou deixar de gostar daquela porcaria. Vou só estragar aquilo também. Então, deixares as coisas que tu gostas num sítio um bocadinho mais protegido. Não acredito. Depende das pessoas, não é? Eu percebo essa maneira de pensar. A cena é que se tu não arranjas uma forma de ganhar dinheiro com aquilo que tu fazes por prazer, tu não vais ter muito tempo para ter prazer na tua vida. Porque vais ter que trabalhar para outra merda. E vais andar a sonhar com o tempo em que tinhas tempo para estar a fazer telas e... A questão é que se tu tiveres um trabalho de ilustração, se te for exigido o mesmo tipo de esforço físico que te era exigido nesse teu trabalho, aquilo pode dar tanto cabo da cabeça que tu vais passar a odiar o que estás a fazer. E tu não queres odiar ilustrar. Não queres odiar fazer música, não queres odiar fazer coisas que são as que dão prazer. Eu tenho momentos em que odeio, mas cumprir com esses prazos, cumprir com essas exigências todas, às tantas o que faz é destruir o que aquilo tinha de bom. E passa a ser mau. E aí deixas de ter coisas boas. Okay. Não é que o desenho seja um escape,
ou que a música seja um escape, ou o que seja, mas se deixas de ter esse teu lugar, se deixas que metam o dedo nisso também, às tantas não tens para onde ir. Eu percebo isso, mas a cena é que eu já não vejo como um escape, eu vejo mesmo aquilo como o objetivo, não a escapar Eu também. E então, como é evidente, nem tudo me dá prazer. Nisso. Se eu estiver a fazer coisas que não sejam o Cockman, eu não faço com a mesma disposição. Mas lembro-me sempre da alternativa, que é não estar a fazer aquilo. Yeah. E tu nunca ficas a odiar para sempre. Mesmo, não é? Tipo, tens uns dias que odeias mais aquele trabalho, depois descansas um bocadinho. Sim, eu gosto sempre de estar a desenhar, mas é sempre... Eu devia ter pensado mais disso. É pá, porque estar a dizer essa assim, eu não quero limpar-me, sujar uma coisa. É que tu vais acabar, tu mais tarde ou mais cedo acabas por abdicar do hobby e não da tua profissão. E acaba por acontecer. A minha mãe ainda fazia desenhos no início, quando era mãe e era professora. Depois fartou-se e só voltou depois de estar reformada. E não há energia depois para tudo. Chegas a casa e já não vais desenhar, mas depois no dia seguinte acordas mal disposta porque falta-te desenhar. E acordas e tens que fazer outras coisas. Tens que fazer outras coisas. Não tens tempo para isso. Yeah. É isso, eu só desenho quando tenho trabalho. Fora isso, não desenho porque tenho outras coisas para fazer. Exato. Portanto, isto só é uma prioridade para mim quando é trabalho. Quando não é, tenho outras prioridades, que é uma pena. Até porque muitas vezes para fazermos aquilo que queremos temos que parar para pensar. Lá está. Eu nem tenho tempo para ler. Pois. Quase nem tenho tempo para ouvir música, que é ridículo. Pois, percebo-te. Sabes onde é que eu estou a conseguir ouvir música? Pela primeira vez, eu não sei quanto, no ginásio. É 1 hora e tal em que eu tenho que ouvir música. Vou estar a fazer o quê? Vou estar a ouvir as máquinas ali, ou aquele sonzinho de merda de lounge que eles têm. Não, pronto, olha, vou ouvir música. Boa. Porque de resto, praticamente não ando de transportes. Se andar de transportes também não é assim tanto tempo, e na verdade eu não gosto de estar a ouvir música nos transportes, até gosto de ouvir... O transporte? Sim, gosto de ouvir a rua, gosto disso. Depois chego aqui, ouço música quando estou a trabalhar, mas muitas vezes até nem dá. Porque há música que tu queres ouvir que é para trabalho mais físico, quando são coisas em que estás a desenhar, se calhar preciso de outro tipo. A escolha, sabes? A escolha da música é uma coisa difícil de fazer para mim, ainda por cima. E então, olha, ler, não consigo ler. Pá, isso nem no ginásio dá, não é? Se calhar esse é o truque. Audiobooks. Só se forem audiobooks, de resto. Não, ler mesmo. Não consigo. Pá, aumentares a tua concentração. Sim. E a tua motivação. Para cair. Sim. Tipo, para se dar. Para dormir bem à noite? Tão bem que já nem é. Não, eu durmo. Eu durmo. Eu, desde que o puto me deixe dormir, eu durmo. Estás a ver? O problema é quando ele não deixa. Nem sequer consigo ler à noite porque sei que tenho que acordar muito cedo. E mesmo que tivesse tempo, na verdade, acho que preferia ver um filme do que ler. Eu sou péssima leitora. Não consigo, eu começo a ler, adormeço. Pois. Não dá. Epá, e depois também, mas não deve ser péssima leitora. Os livros são um bocadinho, eu acho que os livros são um bocadinho sobrevalorizados. A literatura, especialmente a literatura sem bonecos, eu acho muito sobrevalorizada. Tu vês pessoas que leram 20 ou 30 ou 1000 clássicos e começas a falar com eles, eles não perceberam nada do que leram. Mas depois gozam comigo que leio bandas desenhadas. E que os únicos livros, sem ser de banda desenhada, mais de metade deles foram livros de uma aventura. Sim, veja bem, os livros têm tudo a ver com aquilo que nós estávamos a falar do pensar demais, não é? Pessoas que pensam, que te põem a pensar, que tu não quer dizer que tu tenhas que perceber o que está lá escrito, mas puseram-te a pensar em alguma coisa, puseram-te a pensar com outras palavras e puseram-te a pensar coisas que tu não pensarias se não os lesses, entender outros pontos de vista. Não acontece tanto como seria de esperar com os livros. Acontece mais com as bandas desenhadas, não as bandas desenhadas mais infantis, aquelas que já são mais... Sim, mas não podes dizer que é sobrevalorizada. Para ti acho porque tem isso, não quer dizer que as outras pessoas não tenham esse efeito. Já reparaste que, tirando o livro, tudo o resto, televisão, computadores, bandas desenhadas, tudo o resto não é considerado cultura. Sim, basta ser um livro que já é considerado cultura. Claro que é. O cinema é, o teatro é, a dança é... Mas há muita gente que não acha que o livro é aquele supra-sumo da cultura. Epá, não, e nem sequer sabem, por exemplo, quando surgiram os nível... livros, eles diziam que os livros davam cabo da juventude e alienavam as pessoas na mesma. Tal como dizem agora dos telemóveis. Mas assim é...
Sim. Ou seja, e depois também não é, depois é assim, A também capacidade de não alienação acho que a cena é mesmo essa, conseguires só de ler, criares uma série de outras coisas na tua cabeça, não é? Os filmes dão-te tudo. Sim. E dão-te cada vez mais, não é? Não te deixam espaço para... Sim. Sim, não é uma não substitui, uma coisa não substitui a outra. Quando os filmes eram, sei lá, fotografia em movimento, e eu não consigo ver um filme de Manuel de Oliveira, se calhar, mas há que admitir que há ali coisas muito, muito bonitas, e aquilo são fotografias. Sim, sim. São fotografias com movimentos. E é muito diferente estares a olhar para um filme como vês um filme da Marvel, ou estares a olhar para um filme como quem olha para uma fotografia. Sim, é uma maneira diferente. É diferente estares a olhar para um filme da Marvel ou estares a ler um livro e a teres o teu tempo. És tu que defines os tempos em que as coisas acontecem, quase. Claro que às vezes a ação é descrita de uma maneira que te leva para algum sítio, mas... eu estive a ler... Eu, como te disse, leio muito pouco, mas tenho que fazer uma ilustração para uma coisa... E estive a ler, que é isto que eu tenho aqui, que é a Abominação de Dunwich, que é de um gajo que é o Lovecraft, que é um gajo do princípio do século XX. Que é o Call of Cthulhu. Exatamente, é esse. É esse. E isto é uma cena de terror, eu não gosto nada de histórias de terror, não gosto de filmes de terror, isso para mim é tudo um terror, estás a ver? Não gosto, longe. Sim, sim. Mas também é engraçado eu ter que fazer uma ilustração para isso, porque eu vou fazer uma coisa de certeza, sei lá, de certeza, não sei se há alguma certeza disto, mas diferente do que fazem as outras pessoas que estão habituadas a este universo, e isso é fixe. Mas eu comecei a ler isto e estava bem interessada nisto. Isto é-te dado de uma maneira que um filme não te dá. Um filme dá-te tudo. Sim. Não é? Estou a dizer sobrevalorizado porque dá quase a sensação, desde que seja livre já é bom. Não. Percebes? Não, isso olha que não. E, não por exemplo, tenho nada eu tenho a ideia. coleção completa do Júlio Verne. Toda a XPT ofereceram. E pensei, bem, o que eu faria bem agora era ler isto tudo. E tinha aquilo há 30 anos quase. Eu li 2 páginas, meia dúzia de páginas do primeiro 20.000 Léguas Submarinas. Eu tenho 2 versões disso. E da primeira vez até fui para quase a um quarto do livro e já estava farto de estar a ler descrição de peixes que estão debaixo de água. Na altura do Júlio Verne deve ter feito sentido porque não tinhas o Google, não é? Nem Google Images, nem nada disso. Mas isso é o tipo de coisa que eu ia curtir. Mas agora, é que começa a mastigar muito e eu pensei, eu também consigo pôr este tipo de palha, eu consigo dar estas secas ao leitor. Mas isto não é necessariamente escrever bem, porque debitar, ou por exemplo como os livros do Stephen King, são filmes, né, aqueles livros de terror e suspense. E há deles, então, a maior parte deles é 5 páginas, só porque o cheiro do café fez lembrar uma memória qualquer, que fez lembrar outra coisa qualquer. Estás 5 páginas em que o gajo ainda não bebeu o café. E nada daquilo que o gajo se lembra é relevante para a história. É só uma diarreia qualquer do gajo. Isso não é um bocadinho mesmo que teres uma pintura embelezada, percebes? não é um bocadinho mesmo que teres uma pintura, e eu digo uma pintura porque acho que é mais fácil até de visualizar do que uma escultura, mas não é um bocadinho mesmo que teres uma pintura e tu não sabes o porquê daquilo, não sabes quanto tempo é que ele teve naquilo, não sabes que memória, pode ser uma descrição de uma memória, pode mas ser... contigo. Mesmo que tu não percebas. Mas essa descrição também pode mexer contigo, pode mexer comigo e não mexer contigo. Era demais. A dada altura é mais do mesmo, e comecei-me a perceber que isto é um bocado uma diarreia embelezada. Eu acho que é um... eu gosto muito da coisa do gajo. Gosto muito da coisa no estilo do gajo, mas esse pormenor... Posso estar a pôr o pé num sítio muito, muito difícil, mas não é um bocadinho isso. A arte não é um bocado masturbação do artista. Sim. E tu estás ali. Mas estás ali e tu levas com aquilo. É a escolha tua, meu. Sim. Ou queres ser voyeur ou não queres. Tipo, o gajo está a fazer a cena dele. Sim. Uns são mais pessoais do que outros. O meu problema aí é esse, quer dizer, a arte não é só de longe, não é só emoção, não é só epifania, não é só eu. Há muito estudo, há muito, e é por isso que eu não consigo, porque eu não consigo passar do eu. E o eu não tem matéria para fazer assim tanto trabalho. Por isso é que eu acho que não tenho assim tanto trabalho, e depois quando faço é demasiado eu, e é demasiado
expõe-me demasiado. Expõe-me demasiado. Okay. Pá, não tem que ser só isso, não é? Nós podemos fazer as coisas de outra maneira. O Cockman, se calhar, é demasiado tu só. Claro, mas havia de ser de quem sai da tua cabeça, não é? E é por isso é que é tão viciante, se calhar. Pois. Não tenho que esforçar a coisa para criar mas como é que as outras pessoas vão ter interesse numa coisa que, no fundo, é um reflexo de ti e das tuas maluquices? Porquê é que as outras pessoas se hão de interessar nisso? Gostam ou sentem um gosto na coisa ou não. Mas... É isso, é como a descrição desse gajo. As pessoas ou gostam ou se sentem relacionadas com aquilo, ou não. Pronto, uns sentirão, outros não. Mas o gajo está a fazer a cena dele. Sim, é verdade. Acho eu. É verdade. E sim, e é por aí que eu também... Mas a partir do momento em que eu comecei a encontrar bandas desenhadas com um nível literário igual ou superior a outros livros considerados clássicos de literatura, algumas perspectivas da coisa começaram a mudar. Porque, não sei, ou seja, o que me irrita é as pessoas acharem um brilho do caraças de terem-se forçado a ler as palavras todas sem terem percebido nada. E depois andam quase como outro... Os livros em casa são como os troféus que foram à África matar animais. Não deixa de ser interessante que exista isso no mundo e as pessoas façam isso. Mas eu não tenho... Há gajos que têm esse troféu quando comem uma gaja. Há gajos que têm isso quando leem um livro, pá. O que também diz um bocado do bom gosto da situação, não é? Ter umas cuecas sujas em casa é... mas podes lavar, mas depois também não é uma lembrança. Foi uma boa comparação esta. Mas eu gosto que a arte tenha toda esta variedade, porque senão o que eu gosto mesmo é de confusão. Eu gosto de more is more, tanto quantitativamente como qualitativamente do mundo e da arte. Não é o less is more ou more is more. Less is more de vez em quando, que é para complementar o more is more. Percebes? Portanto, és um gajo um bocado barroco. Talvez com o seu quê de rococó. É pior ainda? Pior ainda. Há dias que me sinto extremamente rococó e são os dias em que me saem coisas mais giras, não necessariamente com grande significado. Tal como o movimento em si. Enfim. Sim, era essencialmente forma, não é? Por exemplo, quando tu vês quadros de artistas conhecidos de antigamente, tu conheces os nomes e sabes os nomes dos quadros ou és como eu que... Não, já soube, mas não me lembro de nada. Passou-me para não vou a exposições há não sei quanto tempo. E depois, esta coisa de ir a exposições, mas... Olha, por acaso havia uma exposição que eu queria ver e agora já nem sequer me lembro qual era. Estás a ver? Mas provavelmente era uma coisa que já não interessa. Quer dizer, também fiquei presa nos artistas que eu conheci, que estudei... E está na altura de passar à frente de Miró, não é? Quer dizer, o mundo da arte continuou e continuaram a aparecer pessoas novas e nós estamos presos nos clássicos, que são clássicos para nós, mas que não eram clássicos para não sei quanto tempo atrás, não é? Mas também não é só... Já viste aquela que é... Parece que um gajo até se sente culpado se não gostar dos clássicos. É shame on you. Não gostas disso? Tu não és um ser humano... Mas isso vai mudando, não é? O que é que vão ser os clássicos daqui a 20 anos? Vão ser os gajos, se calhar, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, queria dizer. Pois, porque estamos completamente desatualizados. E no outro dia estava a pensar, tanta história com o sociocultural... A Joana Vasconcelos vai ser um clássico. Eu só vi uma coisa dela, não sei. O Vils vai ser um clássico. O Vils é capaz de ser um clássico. E aquilo, o Banksy, não é? O que limpa as paredes. Limpa as paredes. Pá, eu estou bem fora disso tudo, que é um bocado estúpido, porque continuo a desenhar. Deixa estar. Não... Eu não conheço nada nem ninguém. Sim, mas eu não tenho grande orgulho nisso, estás a ver? Isso de... Eu também não, eu só finjo que tenho. Pois, és tipo eu. Eu não tenho orgulho de não ler livros, não tenho orgulho de não ver as notícias, não tenho orgulho nenhum de não estar atualizada, de não ter uma opinião política. Pá, não tenho orgulho absolutamente nenhum nisto. Tenho opiniões, claro, mas é que eu acho que há tantas maneiras de olhar para um mesmo assunto que só depende com quem estás a ter a conversa, qual é o ângulo que te está a ser mostrado, porque tu podes... Há muitas maneiras de olhar para a mesma coisa. Sim. E torna-se difícil ter uma opinião, ter uma postura política quando tens tantas maneiras de olhar para a coisa, não é só
Pá, é isto. Sempre que tu quiseres não pensar demais, podes sempre recorrer ao... eles são todos uma merda. E é assim que eu faço com a política. Não, isso só me faz sentir mal. Isso é não ter postura nenhuma. Isso é a postura do não vou votar porque isto é tudo a mesma coisa. Está bem, mas depois não reclames. Eu acho que quem não tem direito de reclamar é quem vota. Eles é que os puseram lá. Eu não tenho nada a ver com isso, não estava lá. Tu não votas. Não, por acaso agora voto porque surgiu o PAN e é tudo dos animais e da natureza. E da cena vegan. Sim, mas de que modo é que esses gajos vão fazer? É um bom voto simbólico porque eu não vou votar e não vou votar em quem não gosto só para haver votos. Porque é aquela coisa, tanta abstenção, por isso é que a gente perdeu. Mas que garantia é que tu tens que os que se absteram iam votar no teu partido? Mas sabes que isso é a lógica das testemunhas de Jeová. Por isso é que eu detesto. Eu cheguei a ter ataques de vómito às 8 da manhã só porque puseram as notícias no café onde eu fui. Também devia ser a CMTV, não é? Não, era tipo SIC, qualquer coisa. Começava a dar notícias e política, aquele programa da manhã, eu também estava a vir da noite. Então os vómitos eram por causa disso, João. A parte das notícias foi um acaso. Meta numa cena de música, sei lá, de VH1, MCM, mesmo que a música não seja, percebes? Eu começo a pensar em termos políticos e fico mal disposto, mas tenho opiniões. Claro, elas surgem. Sim, mas tem que se pensar, não é? Era aquilo, voltamos ao início da conversa. Não há isso de pensar demais. Pode até dar vómitos. Sim. Se calhar o pensar demais, sei que as pessoas têm medo de pensar demais. Pois. Quando chegas ao ponto... Só depende dos temas, não é? Há temas em que tu gostas de pensar demais, há outros que não. Porque dá mesmo volta à cabeça da pessoa. Uma pessoa sendo artista, nunca devemos subestimar o que nos vem na cabeça instintivamente, porque pode ser Deus a inspirar-te outra vez para fazeres uma obra magnífica. Então não. Claro que pode. Eu não estou à espera que seja, mas se calhar é mesmo aquilo que eu preciso, pá. Se calhar é mesmo a inspiração divina que está aqui a faltar. Sim, porque isto secretamente eu vim-te converter para os elders. Eu vim cá. Pois é, passado quanto tempo? Não. Olha, boa. 1h36. 1h36. Estás, portanto, a tentar-me converter. Sim. Ao quê? Já agora? Para já queria-te vender nos calendários dos anjos. Nuas. Dos anjos. Não há nudez na minha religião. A minha religião é bem comportada. Há pessoas estranhas com quem falas e que têm 36 anos e são virgens e não se misturam, portanto, podes imaginar o que é que será a conversa dessa pessoa. Houve aqui 5 segundos desta conversa que eu pensei, tu queres dizer que o gajo afinal tem mesmo uma religião? E só agora é que eu percebi. Mas não, depois percebi que não. A cena toda é tu aguentares a vida toda sem os prazeres da virgindade e sem te masturbares. Sem os prazeres de virgindade? Sim. Ou seja, tu tens que resolver tudo na cabeça. Eu não faço ideia, estou aqui. Mas realmente, segundo o que eles estão a dizer, tu tens que ser muito bom a resolver-te mentalmente e psicossomaticamente. Eles quem, João? Sei lá, estas religiões que não podes nem te masturbar nem ter sexo antes do casamento e tu olhas para eles e dizes, tu não te vais casar tão cedo. Se calhar nunca. Eu estou a ser mauzinho. Mas são os meus vizinhos. Alguns. Espera. Chamam-se todos Elder. Depois tens os Elder, tens os Jeovás. Eu não. Mas não são Jeovás, são testemunhas de Jeová. Jeová é Nosso Senhor Jeová. Percebes a diferença? São as testemunhas de defesa ou de acusação? Eles são testemunhas. Jeová é Deus Nosso Senhor. Ok. É bastante ofensivo tratá-los por Jeovás. Eu sei. Já os Elders, não sei se é Elder Nosso Senhor. Elder Nosso Senhor. Nosso Senhor chama-se Elder. É um mau nome para Nosso Senhor, eu acho. Porquê que vem daquilo? Aqui nem percebe com H, não é tipo de ancião. É mesmo Elder de... Mesmo... Oh, Elder! O Elder, o Nelson. São assim dois nomes. Queres umas bolachas? Não sei se queres. Vê lá a composição. Deixa eu ver se muito veganos ou pouco veganos. Deve ter restos de animais. Eles devem dizer aí. Contém eventualidade de animal. Leite. Pumba. E vestígios, vestígios já dizem nada daquela. Mas tu nem leite, né? Pois és vegan. Nem, eu também nunca fui muito fã de leite. A única coisa que me custou foi o queijo. E especialmente o de cabra. Meu caro amigo, nunca na minha vida eu poderia ser... Agora ia dizer Elder. Mas queria dizer vegan. Yeah. Nunca na minha vida serei vegan e muito pouco provavelmente serei Elder. Tu conseguias ser Elder, mas vingavas-te no queijo de cabra? Não, porque eu não sei o que é que implica ser Elder. Tá bem.
Não sei mesmo. Eu também não. Vestir ter uma camisa... Se fores um gajo, tens que rapar o cabelo, vestir uma camisa branca e andar com... Parece-me que tem que ser loura, ter a pele muito cor-de-rosa. É uma coisa que eu não vou conseguir cumprir. Então caga, assim, já foi a hora. Nessa religião já não vamos para o céu. Não vai dar, não é? Com mais facilidade era testemunha de Jeová. Boa. Até porque tenho família e testemunha de Jeová. Ah, é? E eles podiam-me dar umas dicas, que aquilo não é fácil. Aquilo implica estudar muito. Então quer dizer que já temos cunha, se quisermos. Acho que sim. Pô, eles têm uma sede ao pé da minha casa, mas... Eu não tenho... Eu já vivi numa casa que era em frente a uma... Tinha um salão de testemunhas de Jeová de um lado e tinha uma igreja batista do outro. Tinha o centro de saúde, um canalizador, uma loja de ferragens, um bar muita chunga no meu prédio, um bar, um cafezinho onde se compravam os melhores sonhos de abóbora, de sempre. Era uma rua interessante. Tinha muita coisa. Tinha um mercado mesmo ali ao lado. E era na Alameda, era uma xangaria aqui. Que bonito. Depois mudei-me para a Lapa. Agora sou da Lapa. Alameda é xungaria, não? Aquela rua era. Aquele prédio, então, bolas. Eu acho que não me apercebo. Quando ando em Lisboa, às vezes não me apercebo que ando em sítios maus. Porque não tenho o mesmo cheiro de quando eram os sítios maus na minha Sintra. Qualquer coisa, não sei, o bedum... O lixo é diferente. Exato, e o bedum das pessoas é mais civilizado, parece. Isto é tudo filme da minha cabeça, claro. Eu qualquer dia lixo-me. Olha que não! Olha que não! Nós na nossa rua, pá, tínhamos um bar. Aquilo era mesmo mau. A casa era do caraças. Mas além de ter baratas no prédio, que é uma coisa que para mim é logo corda ao pescoço, as piores baratas todas eram as do resto do chão, que era um bar. Muita chunga. Muita chunga. Passava várias vezes a polícia de intervenção lá. E os gajos era mesmo chungaria do pior, meu. Gajos que ficavam a dormir dentro dos carros e em cima dos carros e mandar as pessoas para todo lado. Mesmo horrível. Sentias-te mesmo ameaçado ali. Portanto, nada fixe. Eu não tinha noção que era logo ali, ao lado da Alameda. Isso. Era pessoal que vinha da rua de cima. Exato. Aquela zona é assim... E depois é uma zona de uma grande misturada. Pá, vão para ali pessoas... Tens pessoal de Lisboa, dos bairros, tens brasileiros, tens russos, romenos, tens todo o tipo de gente se mistura ali. São todas pessoas que têm pouco dinheiro, estás a ver? É sim. pessoal que anda aí uma mistura de a sobreviver, estás a ver? Mas meio desesperada, pá, junta-se ali... É assim um bocado... Pá, eu e o Rui ficámos presos uma vez num bar, que era o Flagrante, que é mesmo... É Alameda também, Arroios, já do outro lado de Almirante Reis. Ficámos presos dentro de um bar, uma cena com os brasileiros, com armas, metralhadoras e o caraças, e nós lá dentro, e de repente estamos presos lá dentro, e a polícia vem, e os gajos... Mas houve ali um problema qualquer, houve ali um stress qualquer, e a senhora do bar, os gajos respeitavam todos muito a senhora do bar, e diziam, a senhora não se preocupe e tal, não é? Mas estava lá tipo a polícia e nós dois com um copinho à frente a ver aquilo acontecer. Tipo, o que é que fazemos? Agora não podemos propriamente sair, mas estão gajos armados aqui dentro, isto parece um filme. Alguma vez viste isto a acontecer na Amadora? Eu ainda não passei por essa. Mas eu tenho a certeza que isto aconteceu na Amadora. Isto acontece. Eu é que sou muito bom a fugir. Eu sou como os ratos. Sou muito bom a fugir. Lembro-me que estávamos a falar do nosso plano de comprar uma PlayStation 3. Que depois comprámos. Mas estávamos lá e aquilo tudo a acontecer. Portanto, temos nós nos nossos planos cotidianos. É um bocado esses os truques, não é? É tudo... Olha... Viste aquela série ontem? Nós estávamos nisso quando aquilo aconteceu. Depois ficámos um bocado perdidos. Ok, estavam antes. Ok. Estava tudo muito normal até de repente aparecerem gajos armados. Até ao pescoço. E depois ficou tudo normal outra vez e nós continuámos lá. Sim, esse lado é bom. É mais normal acontecer cá em Portugal. Acaba a ficar tudo em águas de bacalhau. A malta traz as metralhadoras para mostrar que tem.
Epá. Não sei, é um bocado. Podia ter acontecido, podia ter dado porcaria e nós estávamos ali no meio. Se alguém se lembrava de. Calhar com isto! Bum! Estou forte. Mas de Parecia com uma repente vão- granada. Parecia com uma granada. Pessoal, cheguem lá aqui, se faz favor. Aí dás por ti, só tinhas ido beber um café Yeah. e foste à vida. Yeah. Eu às vezes pensava que isso podia acontecer quando trabalhava à noite. Tipo, bares e coisas desse género. Qualquer dia aparece aqui o gajo mais normal do mundo, mas hoje acordou. Virado, de Yeah, avesso. hoje o mundo vai pagar pela dor dele. A começar pelos gajos que estão no balcão que têm mania que são melhores do que ele. Tipo, imaginar já mesmo o pensar demais dele. Tá, não é? O gajo de banco. O gajo do banco. Clássico, não é? Yeah. Enfim, tipo, Então pronto, olha, vou-te mostrar depois. Agora lembrei-me de um vídeo de uma banda, de vídeo de Convergent, isso aparece, claro, cena de escritório. Claro que aparece lá um gajo a fazer aquilo tudo. E lembrei-me tanto de te mostrar o vídeo daquela banda, As Good As Dead. da vossa, está bem. Fiquei com curiosidade. Aquilo lá. Pois. Eu. Então, eu tinha ouvido para aí uma música ou duas de Linda Martini. Quando comecei a ver ou posts teus Linda Martini, ou seja, no Wi-Fi ou na merda qualquer. E pensei, isto é o quê? Isto é o quê? Wi-Fi, Depois tu explicaste-me que era a Wi-Fi. banda. Ou MySpace, talvez. Eu nem me lembrava da existência dessa coisa. E a Wi-Fi foi uma cena. Ou seja, quando eu comecei a ver Linda Martini, já Linda Martini existia. Naturalmente, senão não tinhas como ouvir. Bem visto. Fui ver um concerto uma vez aí com a Chiconómica. Foi no dia em que eu comecei a andar com a minha ex-namorada. Foi um dia importante. Depois, com o tempo, se calhar não era tão importante como parecia naquele momento, mas foi importante. Foi um marco na minha vida. Na Martina, porque faz sentido, é o tipo de música mais romântica que podes ter. Ah, é? Mais romântico. Mais romântica. Mas foi concerto, foi no concerto que deram um beijinho. Yeah. Ei! Yeah. Porque fazia todo sentido. Bola, já tivemos pessoas a dar beijinhos, isso é ótimo. Linda Martini mudou a minha vida durante um ano. Foi o tempo que a gente mudou a namorar. Olha, fico feliz por isso, pá. Se proporcionarmos algumas boas noites, Muito boa noite. Sim. já não é mau. Porque eu lembro-me bem bem estar a pensar, pá, tenho que convidar esta rapariga, porque nós mal nos conhecíamos, tenho que convidar esta rapariga para fazer o quê? E de repente vejo, olha, não sei o quê, concerto de Linda Martini, assim, olha, boa. E depois nunca mais vais dar nenhum concerto, ficaste com medo. De Linda Martini fui talvez a um e continuava a ir dinheiro para pagar bilhetes para entrar. Por favor. Não é só isso, é bilhetes, também dinheiro para estar a beber até aqui, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Não sei, por acaso é verdade, eu vou-me desleixando de coisas. Desculpas. Tudo, Eu não vou ao concerto, eu vou lá, É tudo desculpas minhas mesmo. Mas eu tenho uma desculpa também. Não me apetece ir a Tu és concertos. o concerto muitas Não, vezes. está bem. Por isso é que não me apetece, se calhar, ir a outros. Mas é uma desculpa também estúpida. Eu se calhar também leio menos bandas desenhadas desde que comecei a escrever desenhado. Pode ser isso. Faz algum sentido, se calhar. Tu vives o bastidor da arte e depois já não consegues viver como consumidor da arte da mesma maneira, não é? Imagina lá, ir a festivais de verão. Opa. Depois, imagina, trabalhares em festivais de verão e depois ires ver festivais de verão. Pois, é Não mais sei, ou menos isso. não é? É O dares um glamour desaparece, concerto. não é? Qual glamour, meu? Aquilo é só cansaço. Uma maratona. É horrível. Paciência para estar de pé não sei quantas horas. Como é que as pessoas conseguem? Mas ainda sentes um E bocado já de não é adrenalina, não? Ainda sentes De um bocado. ver, de ir De ver, exato. Dependendo da banda, não é? Adrenalina para tocar tens que sentir, pá, senão é Claro, uma tristeza. Não quer dizer que, pá, não sinto Não, sinto eu aquela cena aquela cena dos nervos é uma coisa que só acontece de vez em quando. Uma coisa que não acontece sempre. E se calhar acontecia mais no início, talvez, não? Ou a primeira vez. Sim, no início acontecia, bué. E depois há concertos em que isso acontece e não tem explicação nenhuma. Sei lá, um concerto muito grande pode não fazer isso, de repente um concerto muito pequeno pode fazer. Ou a primeira vez que vais tocar aquelas músicas. Isso.
Ou leste o horóscopo do Correio da Manhã e Aí pensei, pá, isto hoje não lhe vai correr bem. Hoje vai escorregar e tu ficas, será que é no concerto que isso vai acontecer? Diz lá assim, hoje você deve ficar em casa ou ir ao médico. E tu, na Eu noite, não posso, pá, tenho concerto hoje, não vai dar. Será que eu estou a brincar com o destino? Se calhar foi isso que me aconteceu no concerto do Avante, que eu não li isso. E se calhar estava lá escrito que o meu dia ia ser complicado, que eu ia cair. Ia escorregar e ia cair para trás. Escorregaste e caíste para trás? Acho que foi no Avante, em, sei lá, 2006 ou 2007. Eu acho que estive lá nesse ano. Eu não consegui foi ver. Pisei um cabo, aquilo rolou debaixo do meu pé e eu caí para trás e fiquei de cá deitada. E alguém pensou que eu estava a curtir muito, mas eu caí. E se calhar até pensou... Fiquei-me a rir, acho eu, não é? Quer dizer, o que fazer? Acabei de tralhar à frente de não sei quantas pessoas. Se calhar é melhor rir do que chorar. Cláudia anda maluca, man. Bum! Ok. Dei-lhe assim uma cena. Eu estive lá nesse Avante, mas não consegui. Era muita gente, eu não consegui furar para ir ver e depois acabei por ficar a ver. Era o palco pequeno. Mas acho que fiquei preso com não sei onde. Havia uma coisa que não queria. Ao mesmo tempo que nós estavam a tocar os Clã no palco principal. Então ok. Por acaso foi a grande concerto, Foi isso que eu vi. Eu lembro de nós estarmos a tocar à meia-noite e de começarem a mandar os foguetes. A meio de uma música que eu não lembro qual foi. Estou a ir aqui para te mostrar isto, mas estou só a preparar a cena. Vou-te mostrar depois, já não vale. Quer dizer, na verdade até se pode pôr aqui. Ninguém vai ver, mas vão ouvir. Não há problema com isto. As good as dead. Então, como é que eu encontro To the eyes of the dead. Onde é que eu vou encontrar isso? Devia ser fácil. Se calhar se não puser tudo pegado. É capaz de ser mais... Não, é igualmente difícil. Portanto, se puser As Good As Dead não se encontra nada. Talvez o nome da música me ajude. Psychotherapist. Também não. Pá, isto sou um embuste. Esta banda não existe, nunca existiu. Será que se calhar a conta já não? A conta de YouTube já não funciona às tantas? Deixa-me lá pôr aqui. Aqueles. Hashtag pois. Não sei quê. Pronto, aqui está. É isto. Uau! Bem fixe, pá. É bem engraçado que é só ver o pessoal aqui. O pessoal bem vinho. E onde é que estás tu? Estás aqui? Estou aí, algures. Está ali. Foda-se, que anda cenário. Bem paradinha a tocar uma Jackson. Isto parece quase uma guerreira viking. Não é uma viking, mas assim uma samurai. Com o cabelo apanhado. Ela com um cabelão. Isto era muita giro, pá. Isto é muita giro. Bom, só putos. Tão giro aquilo dela. Acabou comprido. E não usavas óculos nesta altura? Ou não Não, isto é uma coisa que eu uso há um ano. Pô, grande cenário que tinhas ali, não é? Mas agora, pronto, agora posso uma desgraça. Agora é uma merda, não é? Isto, lá está, conversa da velhice. Não, estou a brincar, pô. Ainda mandas grande pausa com esses óculos agora. Os óculos são uma coisa incrível. Pronto, depois mando-te o link para tu veres isto. Mas está lá, pá. Agora que sou um beta bem heavy metal. Olha que giro, da banda fazia parte a atual baixista de Linda Martini. Porra, então e o baterista? Estão a brincar? O baterista não interessa. É o Hélio. É o Hélio. Ok.
sou eu, era o Edgar, que era o baixista, o guitarrista de Vicious Five, o Capa, que era o baixista de Bala, o Rodrigo, que é um DJ, hoje em dia é um gajo bem conhecido, que é o Troll 2000. Ai, agora que tu disseste que é o Hélio, é que vi que é o Hélio, porque ele não parece nada Bolas. com o Hélio de agora. Claro que é o Hélio. Não parece o mesmo estilo de agora. E eu pareço eu. Não, tu pareces Com uma aquele guerreira, cabelão. pá. Tu pareces uma samurai. Parece que veste para ali para lutar com o teu baixo. Mas não, era uma guitarra, sabes? Ok. Você não estava a tocar baixo. Estás a lutar contra Nem sequer estou a lutar, estou paradíssima para aquilo. Parece que está isto aqui, este caos todo a acontecer e eu estou aqui. Não, tu tens grande presença. Sério? Tens o vídeo é do Shinobi. Pá, é só a gente. É, quase nem dás nas vistas, mas dás mais nas vistas do que o resto que se vê ali na... Claro, sou a única gaja a tocar, também é fácil. Sim, tens grande pausa, pá. Tens aquela aula de artista. É isso. Se não tanta como eu, mas... Olha, João, não sei o que mais te diga. Yeah. Não sei o que mais te diga. Se calhar podemos ficar por aqui. Quando desligarmos isto é que nós vamos ter a conversa a sério. Provavelmente. É o que É o acontece. que- é o que muitas acontece, vezes. não é? Acontece. Ou então Isto passamos inibe. esse parte e depois já são 6 horas e não dá para aproveitar. No outro dia eu gravei um sem querer de 5 horas e o YouTube como pediu-me para eu certificar que era mesmo um gajo que estava a entrar ali e não um robô. Sim, mas Ficheiros isso... deste tamanho é preciso certificar que Identifique todas as imagens com uma montra. Não foi isso que pediram? qualquer coisa. Yeah. Não é, não é? Ou sinais de trânsito. E agora de repente começa o Netflix a funcionar. Exato. Jessica Jones. Era o que eu estava a ver. Portanto, se calhar vamos ficar por aqui. Acho que sim. A gente já tem aqui muita coisa relevante para mudar a vida E, das pessoas. e muita coisa irrelevante também. Não, tudo. Isto vai mudar Tudo a isto vida. é relevante. Quem ouvir isto, a vida vai melhorar. E as dúvidas acabam. É tal epifania. Epifania parcial. E despeço-me. Cláudia, obrigadíssimo. Obrigado eu pelo convite. E espero que a seca não seja muito grande quando fores ouvir isto tudo outra vez. Ah, não. Tu vais ouvir isto outra vez. Claro. Boa sorte, João. Obrigado. Beijinhos. Podcast do Sócio.